Alô pessoal, salve, salve, senhoras e senhores, estamos iniciando mais um podcast Esportes Fora da Caixa, eu, Pepe Júnior, na companhia aqui, meu lateral esquerdo, Amaury Ramírez, aqui à minha frente, Marcelo Matar, mais conhecido como o peru do basquete da bola de três, Amaury. Faz tempo isso, né? A gente foi, eu repito, todo podcast, e você, qual é aquela... Que bola que você é, Amaury? Eu sou bola 7, mano. No bola snooker. no saco. Mais um podcast, hoje nós temos aqui um convidado... Cê é louco, cara. É. Tem história, amigão? Currículo fantástico, jogou no Corinthians. Não. Já começou as manifestações. Não, senhor, jogou no São Paulo. Ah, no São Paulo? Onde o cara foi passou, uma o cara jogou, consequência. amigão. A verdade é essa. Sim, mas ele jogou no São Paulo, ele é São Paulino. O resto foi só uma passagem, meu. Ah, aí, tá vendo? Já tem... São já, Paulino não já pode ver os olhos claros, ele fica floriçado, né, meu? Ai, que ódio. Eu fiz uma pesquisa, né, sobre ele. O cara foi... Aí, de 20 caras que eu falei, 19 falou que ele jogou no São Paulo. Ninguém lembrou que ele jogou no Corinthians? Imagina, mas... Isso aí foi um lapso na carreira dele. Coitado, ele nem lembra mais. Antes de anunciar o nosso convidado, lembrando que o nosso podcast é patrocinado por uma das maiores empresas no segmento de embalagem, que é a Dema Embalagens, quase 30 anos no mercado, oferecendo ótimo preço, ótima qualidade, ótimo atendimento e... Amaury, aquele desconto, amigo. Se fala no desconto, o gringo fica maluco. Eu não vou falar mais, senão vai querer me matar. Não, o desconto continua. Desconto, peru. Desconto continua 10%. Aí. No site também. Quem acessar o site e falar que está no programa, 10% de desconto, www.demembalagens.com.br. E lá ele vai poder fazer. É só avisar que viu o programa que vai ter 10% de desconto. Tá, e é só aqui, ó. Aqui em E cima ele nós falar que é temos amigo aqui... do Amaury, então melhor ainda. É melhor ainda, tem 20. Ei, Diego, aqui, né? Desse lado, né? Ó, tá certo? Aqui em cima nós temos aqui o QR Code. É só você entrar aqui, já vai cair diretamente no site da Dema Embalagens. Dema Embalagens, sempre apoiando e incentivando o esporte, que é muito importante, Pedro. Sim, com certeza. Então, pra gente chamar aqui o nosso... Mas eu queria pedir uma gentileza. Ah, Como o cara é São Paulino, eu Não, queria é- apresentar ele. vai ter um latinho corintiano. Não. Eu queria ter a honra. Então vamos chamar aqui, brindar Eu- com o nosso... Então tá bom. Agradecer o nosso amigo Ricardo da Voto Chopp. Um abraço, Ricardo. Abraço, Ricardo. Pelo Aí chopp você aí. pode anunciar aqui pra gente brindar o nosso convidado especial. Eu estou hoje aqui, gente, com Paulo Jamelli, grande jogador de São Paulo. Matador do Corinthians, Prazer de cê é estar aqui louco. com a gente hoje. Paulo É uma Roberto. honra para mim, São Paulino, que fui ver muito jogo seu. Então, para mim, é um prazer sensacional você estar aqui com a Não, gente. agora pera um pouquinho. Agora já fala quando você também xingou o cara, né, mano? Não xingou? Não, porque o cara jogou na época áurea de São Agora, Paulo, né? Pepe, agora eu lasquei Você ele, mano. agora... É que assim, o Jameli jogou Na na melhor base de São época de Paulo, São né? Paulo, pô. E na época, era a Tele Santana, que foi uma época ganhadora, né, Jameli? Bom, primeiro, boa noite a vocês. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito legal estar aqui com vocês. E é curioso, né? Como ele falou, né? Porque muita gente me identifica muito com o São Paulo. Por ter vindo da base do São Paulo, da Copa São Paulo, depois do time do Tele, Libertadores, Mundial e tudo mais. Mas muita gente também me identifica muito com o Santos, né? Porque eu joguei menos tempo no Santos, mas foi muito intenso, né? O time foi vice-campeão brasileiro, eu jogava muito. Cheguei à seleção brasileira jogando pelo Santos e tal. E a passagem pelo Corinthians foi muito rápida, né, cara? Foi... Depois a gente Graças conta... a Deus. Vai explicar porque ele passou tão rápido pelo Não, Corinthians. porque assim, eu sou... Atrasou o salário que ele falava, mano. Não. Pelo contrário, cara. Pelo contrário. Tanto na parte do São Paulo, do Santos e do Corinthians que eu passei aqui, sempre deu tudo. Eu peguei a fase boa desses times, né? Mas é curioso, eu sou paulistano, né? Sou do Tatuapé, nasci aqui, criado aqui. E a minha família, metade era palmeirense, a parte da minha mãe era tudo palmeirense. E a parte do meu pai, tudo corintiano. O seu irmão jogou também? Meu irmão jogou. O Calucho jogou também. O Calucho chegou a jogar na seleção sub-15, seleção brasileira de futebol e tal. Depois ele foi pro futebol de salão. Ele ficou muito tempo na Bélgica, na Itália, jogou no Kuwait. Então ele foi pro futebol de salão. Mas a gente é cria aqui do Juventus, da Moca, né? Começamos no Juventus da Moca, na época que não tinha escolinha, era só futsal, né? A gente jogava futsal. E daí do futsal eu fui pro São Paulo, fiz a base no São Paulo toda. Então, a família, metade da família, por parte de pai, era corintiana, me levava no Pacaembu para ver o jogo do Corinthians.
Só que a outra parte da família, a parte da minha mãe, era palmeirense, me levava no Parque Antártica pra ver o jogo do Palmeiras. E ficavam, eu e meu irmão, quando a gente era pequeno, eu levava, comprava camiseta, bandeira. Não, você vai virar palmeirense, outro vai virar corintiano e tal. Daí... Nessa época, o que mais te tocava? Corinthians ou Palmeiras? Cara, eu já gostava do São Paulo nessa época. Ai. E não tinha nenhum São Paulino, não tinha nenhum Santista Tá na minha declarado que o família. cara é São Paulino, amigo. Não, sabe por quê? Porque eu gostava muito. Eu comecei a entender um pouco de futebol em 82, né? 83, 80. E daí veio aquele time do São Paulo, do Careca, do Miller, do Dario Pereira, do Oscar. Que é os anos 85. De 85, 86. que foi campeão contra o Guarani em Os 86. Os Menudos. O Menudos, Ele né? não foi depois, isso aí que foi aquele gol do Careca, né? O Pita, Aquele né? gol do Careca O Cilinho, na que era o prorrogação. treinador. E eu Quase gostava morri. muito desse time, cara. E o meu fã de moleque era o Zico e o Falcão. E ainda, quando o Falcão veio pro São Paulo, eu falei, agora que eu vou virar São Paulino mesmo. E virei São Paulino. Mas É São Paulino até hoje ou não? até hoje eu sou São Paulino. Hoje eu falo assim, eu vou no Morumbi, daí o pessoal lá no Morumbi, no CT do São Paulo, o cara fala, ih, ó, o Santista chegou. E daí ficam tirando sarro. Daí eu vou na Vila, vou lá em Santos, o cara fala, ó, o São Paulino tá aí e tal. E é muito legal essa brincadeira ou esse respeito que tem das O torcidas. importante é você ser bem Porque- recebido. é, cara, É, a história que você deixou, né? E no É, próprio ser respeitado Corinthians pelas também. O torcidas. Corinthians eu fiquei um ano só, ou não deu nem um ano. Eu fiquei um campeonato brasileiro e eu vou no Corinthians e o pessoal ainda fala, pô, você podia ter ficado mais, porque foi uma época de transição, tinha um time que estava mudando, enfim. Mas, só para terminar da família, e o meu vô era palmeirense roxo, né? E o Família sonho- italiana. Da família italiana, né? E o sonho do meu avô é que eu jogasse no Palestra. Ele falava, não, você tem que jogar no Palestra, não sei o quê. E na Juventus da Itália, né? E falava, e sempre que tinha alguma coisa de renovação de contrato, ele falava, não renova não, vai pro Palmeiras, não sei o quê e tal. E no final das contas... Olha o vovô querendo atrasar a vida do cara, né? Nunca deu certo. O meu avô nunca... Não, eu tive na época que eu tava no São Paulo, no Santos, ali, era o Palmeiras Parmalat, né? E daí Olha teve a uma época. conversa. Teve uma conversa de eu ir pra jogar no Palmeiras Parmalat, mas daí eu já fui embora pro Japão, depois eu fui pra Espanha, não deu muito certo. E meu avô não me viu jogar no Palmeiras, porque ele falava assim, ia jogar, sei lá, São Paulo e Palmeiras, né? Ele fala, putz, tomara que você faça 3 gols. Mas tomara que o São Paulo perca de 4-3. Eu quero que você seja o melhor em campo, mas eu vou torcer pro Palestra. Agora imagina, Que legal. né? Teu coração já desde pequeno pulsando pelo São Paulo e você metade da família corintiana, metade da família palmeirense, aquele domingo de almoço de família, macarronada, Imagina. italianada, falando, vô na tua orelha, na tua cabeça. E aí as coisas vão acontecendo e o destino Foi o acabou seu te caso levando. também, né? O seu caso era assim. É, né? eu vou confessar aqui, meu tio, né, saudoso. Meu pai É, queria que ele Ademar, virasse São Paulino de queria que eu qualquer fosse. jeito, E né, eu cara? fui até os 10 anos de idade, eu e meu primo, junto Meu pai com- tinha loja de esportes na 25 de Tinha março. loja de então ele esportes tinha na 25 de facilidade março. de pegar a camisa do São Paulo. Ele É, dava tinha pra fa- ele é. camisa, calção. E eu fui assistir no muitos jogo. jogos do São Paulo no Morumbi. A gente ia muito, né? Sábado à tarde, enfim. E eu era pequeno, então assim, eu tive até os 10 anos de idade, a gente ia lá torcer pelo São Paulo. mas você é de E pessoa, tinha- né? Mas e tinha muito disso. Eu cansei de ver jogo no Pacaembu e no Canindé pra ver o Denner jogar. Você ia ver o jogo da Portuguesa, porque o Denner tava jogando. Exatamente. E daí tinha um jogador jogando. O Flamengo vinha jogar em São Paulo, a gente ia assistir contra qualquer time, porque queria ver o Zico. É verdade. Ou queria ver o Mário Sérgio, o Renato Gaúcho, quando tava no Grêmio. Sei lá, o Reinaldo, quando tava no Atlético Mineiro. Então a gente tinha, né, o Roberto Dinamite, né, do Vasco. Você ia mais pra torcer pra ver o cara, pra ver a estrela, né? Você O vê que jogador. hoje não acontece isso, né? Hoje o cara vê... vai hoje ver o jogo jogador do que a- time, não. que a molecada É o Jamel quer tá ver é o falando em Neymar termos de só, jogador, que hoje né? não tem Hoje o então. cara vai ver um jogador. Hoje Não, não hoje tem, né? o que cara tem é o vai ver Neymar. Que não tem, mas esse... Hoje não esse tem, jogo- né? É porque você não tem a referência. Não tem que a gente tem, referência, né? não tem. Hoje o moleque, que nem, você queria ver o jogo do Palmeiras, tem o Estevão. Meu, o cara jogou um campeonato e foi embora. Você queria ver o Hendrick, ou você queria ver qualquer jogador, o Rodrigo, quando tava no Santos. exatamente. O Vinícius Júnior no Flamengo. A gente não conseguiu ver. Porque os moleques com 16, 17 anos já iam embora, Muito já vão rápido, embora. A gente não Na vê, época né? dele, o São Paulo tinha um expressinho, né? Você chegou a jogar no expressinho do São Paulo? Joguei, era o time... Era um nosso time. timão, né? mano? Juninho, você, né? O Expressinho foi curioso. Pavão, né? Foi curioso, Pavão. Porque o Expressinho era o time É? que eu joguei, que eram os nascidos em 72, 73, 74. E a gente jogava esse time. Desde de 12, 13 anos, a gente foi campeão paulista. Na época não tinha, né? O sub agora. Era infantil, dente de leite infantil, Juvenil juvenil, e júnior juniores. e aspirante. E aspirante. E a gente foi subindo esse time todo junto. E o time era o Rogério Ceni, o Pavão, o Caio Ribeiro, eu.
tinha o Juninho Paulista, depois chegou, tinha o Doriva, tinha o KT, tinha o Mona, o André Luiz, que jogou no Corinthians depois, o lateral. Luiz, Era um timaço. E esse time foi subindo. O São Paulo não tinha que chegou uma hora que tinha que Só botar. que a gente não jogava, porque para eu jogar de titular no time do São Paulo tinha que sair o Miller, o Palinha, o Leonardo, o Cerezo. Silas. Não, o Silas já era Já tinha outro embora. time. Mas eram esses caras. Como você vai jogar no lugar do Miller, do Palinha, do Raí? Então a gente foi ficando, né? E não tinha espaço para jogar. E daí foi uma sacada, porque o técnico desse time era o Muricy. Começou como o Márcio Araújo, depois o Muricy e depois o Oscar Bernardi, o zagueirão. O Oscar era o técnico desse time. E daí chegou o Muricy. Então, como o São Paulo tinha que nem agora esse negócio de poupar jogador e tal, o São Paulo não poupava, então punha para jogar. A gente jogava terça, quinta, sábado, domingo, terça, Exatamente. segunda. Teve um jogo, aquele jogo famoso. Jogou no mesmo dia, né? Que jogou 2 vezes no mesmo dia, eu tava lá. Eu joguei num e fiquei no banco no outro. E daí fala assim, o time é tão bom que vamos criar um time, um B, né? Um expressinho, um aspirante. E daí a gente começou a jogar. E daí o Muricy era o técnico, e a gente falava, põe esses moleques pra jogar Comebol. E daí a gente pegou Penharol e Caixa, pegou Boca Caixa, a gente pegou o Colo-Colo e Caixa, a gente ganhava dos caras, meu. E daí falou, deixa eles jogarem, né? E a gente foi campeão, né? Foi? Da Comebol, na época era Comebol, né? Era aqui a Sul-Americana. a Sul-Americana agora, era Mercosul, Comebol, sei lá. E a gente foi campeão. E até hoje a gente se junta, né? O pessoal mais velho, o Zete, tudo, a gente fala assim, que tinha que cobrar ingresso para ver os treinos do São Paulo, porque jogava esse time do São Paulo, que foi o bicampeão mundial, contra nós, e eram uns jogos, uns treinos que era impressionante a qualidade, porque era jogaço, né? Porra, que legal, meu. E você pega uma era, o Jamel pega uma era que assim, o São Paulo campeão. Bicampeão da Libertadores 92, 93, contar uma piada bicampeão agora. São Paulo mundial tem nem 11 pra jogar 92, 93, imagina. Você é louco. Aí como que você vai ingressar, Olha a tem uma história. oportunidade? Ao momento, ao momento. E era pra ser campeão em 94, Sim, foi sim. vice, perdeu nos pênaltis, um jogo que era Verdade, eu nosso, acho que é pro Vélez O Sarsfield. Vélez. Pelo O Palinha errou o pênalti. Nós estávamos esse dia no Morumbi. que era um jogo nosso, a gente era pra ter Era. ganho aquele jogo, porque bola aquele- na trave. Bom, no aquele cara. jogo era para ser decidido no O tempo Morumbi normal. tinha quase 90 mil pessoas, né? lotado, Morumbi lotado. Nós estávamos lá assistindo. eu, você e meu pai. Grande jogo, aí depois foi para você. E pênalti é aquela coisa, né? Não tem como. Famosa Mas loteria. era pra ter ganho no tempo normal, nem na prorrogação, nem no pênalti. Era mais coisa do futebol, né? Que Coisa do acontece. futebol. E aí Pô, mas você. tem muitos títulos nas costas também, né, amigão? Quantos títulos já Tenho, cara. Putz, quantos exatamente eu não sei, mas é que eu peguei a fase boa de São Paulo, né? Peguei uma fase boa que o Santos deu a virada, né? Que foi aquele título de 95 lá que teve a confusão com o Botafogo, pênalti, não é pênalti, não, impedimento, não é impedimento, Márcio Rezende e tal. E marcou muito, né, essa minha passagem. Porque eu joguei mais fora do Brasil que no Brasil. Mas que essa minha passagem pelo São Paulo e pelo Santos foi muito marcante, cara. O São Paulo foi quando ganhou tudo. O Santos, o time do Giovani, o time que... Você é louco, Giovani. Era um time que jogava... Não era um time que jogava muito. Eu peguei times que jogavam muito pra frente. Time que fazia gol, jogava bonito. O futebol naquela época era isso, né, amigão? E era Era ir pra cima, né? não, e era uma... Que nem o comecinho da década de 90 e tal, você jogava na quarta-feira com o Grêmio do Filipão, né? Que era o Paulo Nunes, o Arce, o Rivarola, Jardel. o Jardel e tal, que foi campeão da Libertadores, lá em Porto Alegre. Daí você vinha pra jogar no Pacaembu contra o Corinthians, que tinha um baita time também, que chegava, era o time... Tava mudando o time do Neto, né? Que foi campeão em 90 e tal. Daí na outra semana você pegava o São Paulo do Telê. Daí depois você voltava pra jogar contra o Cruzeiro, que tinha um timaço também. Daí você pegava na outra semana o Palmeiras Parmalat, que tinha Rivaldo, Roberto Carlos, Evair, Edmundo, Cafu, o Edilson. Henrique. Então, Cafu. Então, cara, você não tinha moleza, né? Qualquer jogo contra esses times era complicado, né? Então eu acho que Era competição de verdade, né? Não, e a década de 90 tinha Mas é o muito que ele jogo. falou. Ele ia ver a portuguesa por causa dos jogadores, não por causa da portuguesa. Hoje você vai ver, não tem. São as referências, né? Meu pai sempre me falou que ele ia assistir o Rivelino jogar no Aspirantes, no Pacaembu. E o Pacaembu lotava para ver o Rivelino jogar no Aspirante. Aí terminava o Aspirante, esvaziava. É impressionante, cara. Uma boa parte ia embora e entrava o profissional. E estava bem mais vazio do que quando jogava o Aspirante, brincadeira, né? para ver o que é o futebol, né? Rivelino. Eu acho que a gente passa por isso, né, cara? Tem que ter uma referência, que nem todo mundo começou a jogar tênis quando o Guga tava jogando bem.
Né? Todo mundo assistia a Fórmula 1 quando tinha o Piquet, o Ayrton Senna. Todo mundo. Quantas vezes a gente não ficava acordado de madrugada pra ver o do Japão? E, até o Maguila. O Maguila. A gente jogava o Maguila. O Rui Chapéu, que jogava. Rui Chapéu. Todo mundo ficou entendido em jogar sinuca, né? Então, eu acho que são essas referências que a gente tem, né? Teve esse jogador que tem o time de basquete feminino, que tinha o Paulo e a Hortência. Então você começa a fazer. Agora eu acho que a gente vai voltar aí, né? Com o João agora jogando tênis, com o Bortoleto na Fórmula 1. É que a idade, né? A ideia faz voltar. Tem uns amigos que já voltaram pro tênis, entendeu, amigo? É. Que a idade chega, agora vai pro tênis, entendeu? Jogou paredão e não aguentava nem... Pô, vamos treinar, não consigo nem sair da cama. Aliás, você gosta de bater um tênis, Eu né? gosto de jogar tênis. Em casa, a gente né? tá na Você mesma chega e pegada. joga. Hoje em dia... Você Joga um dia e fica seis. Não, você tava me perguntando fora do ar se eu jogo ainda alguma coisa. Hoje, o esporte que eu pratico tem que ter uma rede entre eu e o meu adversário. Tem que ter uma rede. Pode ser tênis, pode ser pádel, pode ser futevôlei, pode ser vôlei. Tem que ter tênis também? Não, beach tênis não muito, porque eu já não gosto muito. Mas, cara, eu não quero mais contato, não quero mais jogar futebol, jogar basquete, cara dando cotovelada, já passou essa fase. Você acha que tinha mais contato no Brasil ou no exterior quando você jogou? De jogo Eu não sei entrar na intimidade do contato. cara. O cara é casado, amigo. Não, contato dentro de campo. Né? Dentro de campo. Eu acho que faltou essa parte, contato dentro de campo. Vai se acostumando. Contato dentro de campo de chuteira, né? Querido, Beleza, pera, melhor, o isso cara aqui quer pra entrar mim. na tua intimidade aí, meu. Se ele te interromper de novo, você dá um cartão Tá liberado. e aí você dá um vermelho pra ele depois. Pronto. Não, mas é bom deixar bem claro, né? O contato que a gente tinha era Você jogou na Espanha. de chuteira e dentro de campo. É, Você mano. jogou muito tempo na Espanha, né? Então, Cara, eu acho que até hoje é um pouco assim, né? O futebol fora do Brasil, tanto na época que eu joguei como agora, ele é mais intenso e tem mais contato, mas é mais leal. Na época que eu joguei aqui, cara, tinha uns caras que eram açougueiro, velho. Você ia jogar, os caras davam da medalhinha pra cima e não tinha essa. E não é que nem hoje, que você faz assim... Tem 8 câmeras, o cara vem, te dá um cartão amarelo, vermelho, porque você pisou no pé do cara. Você jogou contra o Júnior Baiano? Joguei contra e joguei a favor. Então apanhou pra cacete. Joguei a favor, mas tinha... Levou tinha várias, tinha velho. Júnior Baiano, tinha o Tonhão, Tonhão, do Palmeiras. tinha o volante... Quem me marcava mais era volante, mas tinha o Galo, tinha o capitão da Portuguesa. Roque Júnior. O Roque Júnior era Chegou a zagueiro e pegar era mais Mas novo. o capitão tinha não o era Márcio, o Márcio que jogou no Corinthians. O Márcio. O Dinho. Esses caras, meu. O Márcio te jogava com chuteira, ele entrava Ele deixando. jogava com lança, né? O Luiz meu? Carlos Goiano, que tá no Pintado, no né? Novo Horizonte. Mas Pintado. o capitão não era tão desleal assim, não era Cara, assim, não era... Ele não era desleal, cara, mas tinha lance que eu queria quebrar o capitão. Ia pra fazer falta nele, eu batia nele, caía e ele não fazia nada e eu me machucava, cara. Forte. Ele era muito forte. Forte. E esses caras, eles eram, além de ser forte, eles sabiam bater. Eles não batiam aquela voadora que o juiz vinha... Não, aquela bolinha no meio de campo que ele vinha por trás e dava só aquela no tornozelinho aqui por trás, hein? Aquela cutucadinha que você ficava um mês fazendo gelo ali no tornozelo, porque o cara pegava ali e tudo. E não tinha cartão, cara. Era difícil o juiz, não é que o juiz não dava, é que não dava. É que mandava- deixava o jogo rolar, a verdade era essa. Já levou algum carrinho mas do o Dama? VAR hoje também... Já levou algum carrinho do Dama? Nossa, tinha os jogadores que a gente... Esses caras, Não, assim... teve um vídeo aqui, a gente se preocupava até a pra gente jogar, saiu porque falava, correndo. eu falava até pros outros jogadores, pros volantes, eu tava de meia, falava, se eu tiver muito de costas e o cara vier, não me dá a bola. Espero me deslocar, porque Ou já liga o 9-0. se dizer... já liga e já faz assim, já pode... Ele é um assassino, né, meu? Era outro futebol, né? Era outro futebol, isso é verdade, meu. Então, pela tua pergunta, a intensidade lá fora era maior, mas era mais leal. No Japão, então, cara, quando eu joguei no Japão, Você matou o Japão. Só que, meu, se eles te dessem uma encostadinha, já vinham te pedir desculpa, pelo amor de Deus, foi sem Vai querer. jantar em casa, né? Meu sashimi. Japonesada era... Você saiu do Educação. Brasil, você foi pro Japão ou pra Espanha primeiro? Eu fui pro Japão, eu fui pro Jogou onde lá? Kashiwa Reysol. Na época que era- os brasileiros jogavam lá. O meu time era eu, o Edilson, Capetinha, e o Antônio Carlos Zago. E o Valdir Volante, que jogou no Atlético. Sim, jogou no... sim. Valdir. O Nicanor de Carvalho era o treinador. E daí o Corinthians atrapalhou o nosso campeonato lá, cara. Porque a gente tava brigando com o time do Zico, né? Com o Antlers e com o time do Dunga, o Júbilo. O Dunga era do Júbilo. E é assim, tava os 3 em primeiro. E faltavam umas 10 rodadas para acabar. Lá o campeonato lá acaba em dezembro também. Faltavam umas 10 rodadas. O Corinthians... Aí eu não lembro quem que entrou. Mas era o Luxemburgo o técnico.
do Corinthians. Isso foi em 97. E o Corinthians contratou o Edilson e o Antônio Carlos. E a gente jogou as 10 últimas rodadas sem os dois, cara. Só jogou eu e o Valdir de estrangeiro. E daí o time, claro, né? Pô, o Edilson era o artilheiro, eu era o cara que... E no final ainda, mesmo sem jogar acho que umas 8, 10 rodadas, o Edilson foi artilheiro e eu fui o melhor assistente. E a gente ficou em terceiro lugar. Então, se a gente tivesse continuado, a chance era de ser campeão lá. Jogou um ano só lá? Eu joguei aí, depois eu voltei, mais tarde, eu voltei em 2004, depois do Corinthians. O Corinthians me vendeu pro Shimizu, que foi... É outra história boa também. Eu tô contando história, hein? Vocês vão... Não, mas é isso que a gente quer saber. Estamos aqui pra... É você que tem que contar a história. Desabafa, amigo. O começo do Corinthians foi o seguinte, eu tava no Zaragoza e acabava meu contrato. O Zaragoza queria renovar mais um ano. E daí, na época, era o Rivelino, o seu Edivar Simões e o do Alib, né? Que era o futebol do Corinthians. Foi o Edivar que teve no basquete. No O Edivar no basquete, exatamente. Só que ele era o diretor de futebol na época. É. E o meu empresário era o Juan Figuer. E daí eu tava falando com o senhor Juan, falei, Tava pô, ruim, senhor, tava ruim de empresário. eu vou ficar mais um ano aqui em Zaragoza, que eu tô... Pô, Zaragoza pra mim foi onde que eu fiz mais gol, onde que eu mais joguei, onde que eu mais tomei cartão amarelo, onde que eu mais tomei cartão vermelho, onde que eu mais fiz falta, onde que eu mais... Porque eu joguei lá 7 anos, praticamente. 7, 8 anos. Só que daí o Corinthians veio e falou assim, a gente quer repatriar você, porque a gente tá montando o time, né? O Ricardinho tinha saído pro São Paulo e tal. E o time do Corinthians era timaço. Era o Dida, o Fábio Luciano, Lee Edson, Kleber, Jorge Wagner, Leandro, Vampeta. Era um timaço. Daí aquele negócio, falei, pô, voltar pro Brasil, pro Corinthians, nesse time, cara, eu vou encaixar e vai ser beleza. Então daí eu deixei de renovar o contrato com o Zaragoza, vim pro Corinthians, só que eles não me avisaram que eles iam vender o time inteiro. Né? Eu cheguei na pré-temporada, já tava rolando o Brasileiro em julho, e eu chego na pré-temporada, o time tá jogando, daí eu vou treinar num dia, tem uma sacola de chuteira lá, fala, vendemos o Kleber pro Werder Bremen da Alemanha. O Kleber foi embora. Daí outro dia eu chego pra treinar e falo, o Jorge Wagner foi pro Betis. Daí no outro dia o Lee Edson foi pro, acho que foi pro Sporting. O Dida tinha ido pro Milan, o Fábio Luciano tinha ido, não sei, acho que pra Turquia, sei lá. Cara, e desmontaram o time. E eu cheguei pra jogar naquele time, né? E daí eles quiseram fazer a renovação, que foi quando saiu o Jô, saiu o Abuda, saiu o Moreno, o Coelho, essa molecada toda, o Rubinho, irmão do Zé Elias, goleiro, veio o Doni. Então, quando o Corinthians me chamou, eles me venderam um time. Quando eu cheguei, Cardápio que eu era fiquei pronto pra jogar, porque eu demorei uns 20 dias, porque eu tava de férias, eu tava no meio da temporada. Até eu ficar pronto, pô, e o time era do time do Geninho, né? Daí... Nossa, girinho. Então, e daí tem a história do Shimizu. O Corinthians ia jogar no Pacaembu contra o Goiás. E o Goiás tem aquele timão, né? Que tava o Fernandão, o Araújo, né? E o meu diretor do Caxiwa Reysol tava no Shimizu. E daí ele me ligou e falou, pô, eu vou pro Brasil, eu quero ver uns jogos aí do Goiás, porque eu quero contratar o Araújo. E daí eu tô vendo aqui que vai ter um jogo que vai ter no Pacaembu, você tá no Corinthians, você vai jogar? Eu falei, vou. Então ele falou, eu vou ver o jogo, depois do jogo a gente vai sair pra jantar e tal. Era o meu diretor do Japão que veio contratar o Araújo. Cara, e foi o meu melhor jogo no Corinthians, cara. Eu fiz gol, bati pênalti, bati escanteio, joguei pra caraca nesse jogo contra o Goiás. E daí depois do jogo, teve lá, fomos jantar, tal, ele falou, eu quero levar o Araújo pro Japão, pro Shimizu, e eu quero te levar também. Você topa? Você falou agora. Daí eu falei, cara, eu vim grátis pro Corinthians, o Corinthians ia ganhar uma grana se me vendesse. Já era uma coisa boa. Eu tô vendo que o time aqui, cara, eu vou sofrer e eu vou ser um dos alvos aqui, porque se o time for mal, tava eu, o Robert, o André, o Vampeta e o Gil. Eram os caras assim. E tinha o Rogério, lateral também, que tinha ficado. E o time não ia ser um time que ia brigar pra Libertadores e tal. E daí eu cheguei no Corinthians e falei, ó, eu tinha mais um ano de contrato, né? Eu falei, vocês vão ganhar um dinheiro comigo, o time não... Mas você chega em 97? Eu chego em 2003. Ah, 2003. 2003. Ah, o Corinthians já tinha sido bicampeão brasileiro. Já, foi, eu acho que o ano que perdeu pro River. Sim, sim. Foi. Eu acho que foi o ano Aquele pau comeu no Pacaembu. Isso. O cara foi expulso no... O Roger. Era o pega-pega-pega. Foi expulso no começo do jogo, né? O Roger tava nesse time que eu joguei. E daí eu fui. Daí teve a negociação, eu saí. E daí, no Campeonato Paulista, foi o Campeonato Paulista que o Corinthians foi mal, que o São Paulo ganhou do Juventus, que o Grafite fez o gol e tal. E não rebaixou. O Corinthians rebaixou o Juventus
Era pra eu estar nesse time se eu não tivesse sido vendido pro Shimizu. Daí eu... Não, foi uma puta escolha, meu. Não, foi. E foi bom embora, pro mano. Corinthians, Foi foi bom bom, pra lógico. mim. E o Corinthians seguiu a vida dele, eu segui minha vida. Mas aquele negócio do futebol, né? Se eu não tivesse jogado tão bem nesse jogo contra o Goiás, o cara ia vir e falar, valeu, beleza, vamos lá jantar, vamos tal, e tchau. Porque naquela época tinha muito disso, né? O dirigente do clube vinha até aqui, assistia, olhava. Ah, pô, você foi bem nesse jogo aqui. Ele meio que não olhava assim, tem o histórico, tudo assim. Mas assim, ele olhava assim, não, jogou bem. Eu trabalhei muito com o pessoal da futebol coreano, né? Sul-coreano, e eles são bem assim. Você pode mandar o material que for. Aí eles querem vir pro Brasil. Chega aqui, eles vão lá ver o jogo. Se o jogador, o atacante lá, o meia, tiver bem, uma péssima atuação, eles falam, esse jogador aí, não sei não. Era estudado pela... A gente tinha, na época não tinha o que tem hoje, né? A internet e tudo a Inteligência facilidade. artificial do jogo. Se você quiser, hoje você vê o campeonato da segunda divisão da Finlândia ou da exatamente. Indonésia, e você vê o jogador, 10 jogos do cara, você consegue... Era fita VHS, O cara que gravava bota uma isso aí, coisa. coloca uma inteligência artificial, dá uma enganadinha ali e vai embora. Não, e a maior ainda que tinha, que nem japonês, coreano, pessoal da Ásia, era a preocupação do cara se adaptar. Então eles vinham pra cá, faziam um almoço com o cara, conversava com a mulher, com a família, porque... Imagina, o cara gasta uma baita grana, compra o cara por, sei lá, 10 milhões de dólares. O cara chega lá e fala... Não é meu mundo. Não gostei aqui da comida, não gostei do frio, ou não tô bem. E aí, o que acontece? Então eles... Esse problema você não teve em lugar nenhum. Não, cara, puta, eu sempre... Nem você, nem tua esposa. Nem eu, nem minha esposa. Eu casei novo, né? Eu casei com 20 Não, isso é anos. doença de todos os jogadores. E, não, eu comia sobremesa antes do prato principal. E daí a minha mulher, a gente teve o filho cedo, né? Com 20 anos, a gente casou. Isso foi bom pra tua carreira que... Foi bom porque não deu a chance de eu ir pro outro lado da carreira e podia se perder, né? Sim. Mas foi difícil, porque eu com 22 anos, eu fui morar no Japão com a minha mulher e com 2 filhas. Então, é diferente você sair daqui pra morar na Espanha ou em Portugal, né? Era um outro mundo. Devia né? ter te apresentado nessa época com um amigo meu. Esse cara é o exemplo do futebol. O Jô, meu. E o Jô jogou no Japão, Jogou, né? então. Jogou bem lá. Mas pra mim, e foi bom, porque eu cheguei num time que já tava o Antônio Carlos, já tava o Edilson, já tava o Nicanor de Carvalho, tinha o Dadá, que era tinha a comissão técnica, preparador de goleiro, massagista, roupeiro, era tudo brasileiro. Então, quando eu cheguei no Japão, foi... Se tornou mais fácil o ambiente. Os caras me ajudaram muito, A língua me atrapalha protegeram. muito, né? Ah, é complicado. É uma coisa que na China, amigo. É complicado. O primeiro dia, o segundo dia que eu cheguei lá, nem o nome dos caras eu tinha que pedir a bola. Eu falava, ei, ô. Porque não dá, você vai... Por mais que você tenta, né? Você começa a estudar, você começa a ver. Isso é com o tempo. Mas no começo, cara, a pré-temporada... Eu fui primeiro, né? A minha mulher foi com minhas filhas depois. Eu fui primeiro, aí o Edilson tava lá e a gente ficava junto, né? O Edilson e tal, que não cozinha nada. E ele viu que eu cozinhava mais ou menos um macarrãozinho, então a gente juntava pra comer e tal. E a primeira semana, cara... Porra, ia colocar o nome no japonês de pastel. Ô, Baú! Atupiri! Mas tem isso aqui, mano. Tem como. É tudo Novo, meio 22 parecido. anos, ó. Todo mundo parecido. E os nomes são parecidos, né? É o Katanozaka, sei lá, o... Catar no saco, é tudo a mesma coisa. O né? Kawasaki, o outro, os caras... E eles são tudo igual também, né? São parecidos, Meu, cara. tudo E- espécie Mas, igual, na mano. verdade, não existia a globalização que nós temos hoje. Hoje parece tudo muito mais fácil, né? muito mais. Você tem muitas informações. Tem. Você, né, antes de você ir para Tradutor, determinado o lugar, você tem principal. tradutor. Você tem uma ideia, cara? Uma série de coisas. A gente... É que teve uma fase que foi o Zico, foi o Careca, tal, que foram os primeiros, né? Que foram pra lá e abriram as portas. Depois veio uma outra geração que foi a minha, que já eram os caras que jogavam na seleção, os caras em time grande, que levaram pra dar qualidade pros jogadores de lá. O Zico, o Lineker, o Totó Esquilate, esses caras foram pra fomentar o futebol, pros caras começarem a conhecer o futebol. Que hoje não tem mais e É isso. o que gente acontece foi- hoje na Arábia. Exatamente. No Japão perdeu isso aí, não tem mais, né? Então, mas os japoneses foram inteligentes por causa disso, porque eles levaram as grandes estrelas, depois levaram os caras de qualidade pra melhorar o futebol. Pô, na minha época era Zinho, César Sampaio, Evaí, Pô. Dunga, Olha os caras, amigo. Alcindo, Leonardo, Jorginho, o meu time, eu, Edilson, Antônio Carlos. Daí tinha os argentinos bom pra caramba, tinha os espanhol, Julio Salinas jogou lá e tal. E daí o que eles fizeram? Eles pegaram esses caras, daí começaram a tirar esses caras e começou a levar jogador novo do Brasil. Jogador desconhecido daqui, pra poder fazer um mercado e vender pra Europa. Teve muitos caras, o Hulk foi um deles.
Foi pro Japão primeiro, depois foi para Portugal, né? Acho que foi para Portugal que ele foi. E daí o que aconteceu? O jogador japonês começou a ficar bom. Primeiro eles pegaram o público, depois pegaram a qualidade, e daí eles começaram a competir com o jogador. Porque se você leva cara muito bom para jogar, quem? Eu era titular, eu podia jogar bem ou mal, eu ia jogar. O cara que era meu reserva não ia jogar no meu lugar nunca. Então o estrangeiro tapava essa molecada da base que tinha que ter espaço e não jogava. E daí eles começaram a parar de levar os estrangeiros e botar essa E molecada. tinha esse preconceito no mundo do futebol lá, ó, Jameli? Do quê? De Do que estrangeiro? você falou, você é o titular, o cara nunca Não, consegue. porque, puta, o japonês, cara, eles são muito Respeita mesmo. A Legal. hierarquia era impressionante, né? Então, e eles sabiam também, porque muito jogador muito mais novo do que eu que estava lá, tinha vindo fazer estágio aqui no Brasil. E daí passava um ano aqui no Brasil, 2 anos, para pegar mais cancha e tal, e para depois voltar para lá. Então a hierarquia era... Que nessa época o Brasil era referência do futebol, né? Não, Hoje não é mais. Que hoje não é mais. era a Copa de 94, Tá. né? Que foi o boom. Porque é sempre assim, cara. Eu vejo que a Argentina ganhou, né? A última. Todos os técnicos argentinos ficaram bons. O jogador Todos. argentino valorizou. Exatamente. Tá? Na outra, quando ganhou a França, era a França. Quando ganhou a Espanha, que era o tic-tac, todo mundo queria jogar o tic-tac, todo mundo queria jogar. Então, o time que é campeão do mundo, cara, ele meio que começa a ditar a tendência pros clubes. E daí, se o Brasil for campeão agora, o ano que vem, cara, com certeza, o futebol brasileiro é bom, mas voltou, mas não tem fica mais a preocupado, bagunça. Eu O acredito futebol em brasileiro, milagre ainda. Eu também. Mas Não vamos fica lá. preocupado não, que não vai ser. Relaxa. Cara, eu tô otimista, cara. Você tá mesmo? Eu acho que pelo menos semifinal chega, cara. Nossa, eu não tô. Eu acho que chega. É, o pessoal tá. Tem muita gente Mas você já tá otimista- falando isso. Você tá otimista por causa do técnico ou por causa do time? Porque. Cara, pode ser primeiro por causa técnico. do técnico. E eu acho que o técnico vai fazer um time bom, cara. O time do Ancelotti é outro time já, né, cara? Então, mas você fala um time bom. Quem você vê bom hoje, assim? Vamos lá. Cara, o Rafinha é o melhor do Barça. O Estevão tá no Estevão é o momento melhor bom. do Chelsea. Ou tá sendo um dos melhores. O Vini Júnior e o Rodrigo são os melhores do Real Madrid junto com o Mbappé. Quem mais tem de bom, cara? No Paris Saint-Germain, o Marquinhos é referência há quanto tempo? Tá? Cara, o time é bom, cara. Tá, mas eu vou falar uma coisa que nós já comentamos aqui no programa. Não falta uma referência ali pra chegar a bola nesses caras ali? Porque pra mim o que falta na seleção é um. Que a, camisa 10, a que gente já dependência comentou. hoje é o Neymar. É o Neymar. Cara, eu acho Ele que vai mais... pra Copa, cara. Ele vai pra Copa. Eu acho Ele vai que pro Brasil e eu Paraguai. acho que falta um 10. Ele vai pra Copa. Pelé, Rivelino, Zico e Sim. tal. Eu acho que falta um 10 desse. E eu acho que Rivaldo, falta Ronaldinho. e eu acho que falta 2 laterais, cara. A gente sempre Hoje, tem muito. que lateral você levaria hoje? Do Brasil, vamos lá. Cara, difícil, viu? Então, entendeu? Não, difícil. É Não difícil tem. falar assim. Eu fui ver o jogo Porque a Brasil e gente Paraguai. sempre teve lá Cafu e Jorginho, Cafu e Roberto Carlos, daí tinha foi Branco, anos, né? Foi anos. Leandro, e depois veio o Marcelo. E, pô, a gente sempre teve laterais, Leonardo. cara. Leonardo. Não, eu vou te falar isso porque eu fui no jogo, né? Eu até Serginho. comentei, o Brasil e Paraguai, os laterais assustadores. Por uma que eu não sei nem o nome deles. E é muito ruim, cara. Não, hoje falta. Eu tô com você. 2 lateral e um 10. Aí eu já, aí já Porque muda lá na cara, frente né? a gente tem jogador bom, cara. Pelas beiradas a gente tem jogador bom. Os 2 volantes são bons. Tem mais alguns caras. Os zagueiros são bons. Goleiro, que a gente sempre teve aquela. Pô, depois do Tafarel, né? E tal. Os goleiros são bons Não, também. tem goleiros de nome, mas ainda não decidiu ainda qual que é o... Que eu acho que é o que pesa, cara. Eu acho que o que falta mesmo é que sempre falta o cara extra classe. Mas o Brasil sempre teve esse jogador que. Cara, o Ronaldo, que fenômeno, decide, né? Esse aí, A gente o sempre teve Pelé, essa referência. né? O Rivelino, o Garrincha. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que falta esse cara que eu vejo Que era só o o Neymar. Era o Neymar. Só e o não é. Neymar. E Que não hoje é. não tem mais. E Agora- o Neymar é uma interrogação, cara. E já Se ele hoje não tem mais. Se ele jogar do jeito que ele jogou os 3 últimos jogos pelo Santos, ele é um cara. É o cara. Só que ele jogar os outros 20 que ele jogou pelo Santos, machucado e tal, ele não tem nem que ir. É. Agora, por várias vezes, a seleção brasileira saiu aqui do Brasil desacreditada. Saiu. Não, isso a sempre. seleção de 70, ela saiu A desacreditada. de 94 também. A de 94 saiu super desacreditada. E aí a gente tem também referência de outras seleções. A seleção, por exemplo, de 82 da Itália, que acabou tirando aquele time maravilhoso do Brasil, também era uma seleção desacreditada. Então, assim, Não, é- Mundial, Copa do Mundo é outro campeonato. Copa do Mundo é outro é verdade. campeonato. É outra esfera. Um escorregão. E hoje não tem mais seleção besta, né? Não tem. Hoje não tem mais seleção besta, amigão. Hoje todo Não, você vê que o mundo... Brasil jogou aí contra Marrocos. Você viu jogou que sofreu? contra- Meu, é Não difícil. sofre. Hoje sofre. É difícil. cara. Hoje time sofre. bom, mano. O Sofre que bastante. pega pro brasileiro, na minha opinião, é o preparo físico.
Se você vê o jogo, você vê que segundo tempo os caras intensidade, estão bem né? judiados. Intensidade. Quando você fala intensidade... Eu não sei, cara, porque eles estão acostumados Agora- a jogar na Europa também, cara. É alguns, né? Eu acho que é um monte de coisa. Que nem, se você for pegar o trabalho do Tite, né? O Brasil caiu fora pra Bélgica, num jogo que, pô, um contra-ataque lá, perdeu, não sei o quê. Podia ter ganho da Bélgica. Se ganhar da Bélgica, pode ser campeão. E perdeu o jogo, o outro ano, cara, pra Croácia. Cara, num jogo que era nosso, cara. Faltando 3 minutos, o jogo tava na mão. isso é verdade. Foi lá na frente. Meu, Isso é verdade. faz cera, fura a bola, Desorganizado, acaba o né? Isso é jogo. verdade. Daí perde, Ali perde não, faltou, toma ali- um empate, vai na prorrogação. Tem chance de ganhar na prorrogação, não ganha. Exatamente. E nos pênaltis, No pênalti. perde nos pênaltis. Não, cara. ali faltou um pouco de, né, dessa... Do brasileiro mesmo, Mas, né? cara, se você for ver, o Tite acho que perdeu em 8 anos quase que ele ficou. Ele perdeu acho que 4 jogos. Ah. Só que perdeu quando não podia perder, cara. É a Copa do Mundo. Né? O Tele, a seleção de 82 e de 86 do Tele, cara, era uma seleção que encantava todo mundo, todo mundo. Daí perdeu pra Itália num jogo que era nosso, jogava pelo empate, e perdeu pra França nos pênaltis num jogo que o Brasil massacrou a França, cara. Era pra ter decidido num tempo normal. Não lembro, não. Exatamente. O Platini acha um gol lá. Acha um gol. Pô, mas a Itália também achou uns... É, o Paulo Rossi achou. E- Jamele, maior amigo no futebol. Caraca, meu, maior amigo no futebol. Um tem. Você sempre tem. Um que Tenho, você fala, tenho. meu, virou um irmãozão meu. Cara, eu não tenho muitos amigos hoje no futebol, daquele cara que você fala assim, o cara tá vindo na minha casa tomar uma cerveja e fazer um churrasco e Mas tal. isso por causa da mulher? Não, minha mulher bebe mais que eu, cara. Não, falando sério. Eu vou levar isso aqui pra ela, Só cara. você vai levar um Volta Não, vai levar uma Eu garrafinha vou de levar chopp. 2 pra ela e um pra mim. Minha mulher bebe mais que eu, cara. Carne não. Carne eu como mais que ela. Dá pra perceber que eu como mais que ela do que... Mas... cara, o mundo do futebol, ele é feito de muita intensidade, só que de repente você, pum, some. Pô, o Rogério Ceni, eu convivi com ele a base inteira, de morar no mesmo quarto, no Morumbi, de estar junto. Ele vinha na minha casa, porque ele estava sozinho. Vinha passar o final de semana em casa e tal. De repente eu fui jogar no Santos, ele no São Paulo. Depois eu fui pro Japão, Zaragoza, ele ficou aqui, bababá, bababá. Cara, é um dos meus melhores amigos no futebol. Daí você fala assim, quanto tempo faz que você não fala com ele? 1 ano. Caramba, meu. Mas Porque por que isso? porque, Mas quando meu, encontra... como que você vai falar? O cara joga, tá lá no Bahia. A última vez foi no São Paulo que eu fui fazer um trabalho para Comebol, quando eu estava dando aula na Comebol, num projeto que a gente tinha. E eu fiquei quase 1 mês no São Paulo acompanhando os treinos do São Paulo e o Rogério era o técnico. Pô, a gente ficava direto. Depois que ele saiu do São Paulo, olha que faz tempo, hein? Acho que faz uns 2 anos. Acho Mas... Eu acho que eu encontrei com ele uma vez, quando ele veio jogar com o Bahia aqui. Eu falei, Mais, porque ele foi pro Bahia, Fortaleza. não, depois ele foi Flamengo. pro Fortaleza, Flamengo. Cruzeiro, Faz mais. Foi muito Flamengo. mais. Muito mais. Faz uns 3, 4 anos. É, ele tá no E eu Fortaleza. encontrei com ele, que a Bahia. gente tava assim, um amigo em comum, falou, pô, o Rogério vai estar aqui. Daí eu liguei pra ele, ele ligou, puta, eu vou estar no hotel tal, vem pra cá pra gente tomar um café junto, pelo menos pra gente se ver e tal. E é um cara que é meu amigo, mas não tem essa... O Edilson ficou muito meu amigo, pô, a gente ficou 1 ano junto, ele não sai da minha casa. Daí agora a gente se fala e tudo, mas não se vê. É difícil você manter a amizade no futebol por causa dessa distância, né, meu? Um dia você tá no Brasil, outro dia o cara tá na Turquia. De Agora repente, vamos lascar o Jamele. E o que você fala, esse maldito lazarento que sempre me lascou no futebol? Cara, eu não... Olha, eu sempre fui um cara... Não, de verdade, eu sempre fui um cara que levei bem... Bem, não teve nenhum Ó, inimigo. que teve- Não, briga mesmo que eu tive, uma briga feia que eu tive foi com o treinador do Zaragoza um dia, que depois a gente fez as pazes, depois a gente chegou na... Qual o nome? É, Chechu Rojo. Espanhol, O Chechu Rojo, ele é um espanhol basco, ele jogou no Atlético de Bilbao, e imagina ele como se fosse um Edu aqui no Brasil. Ponto esquerda, ele era uma referência do time, ele foi esse treinador nosso. E no primeiro dia já não bateu o santo e tal, mas ele tinha que me pôr, porque eu tava jogando pra caramba, e eu tinha que aguentar ele, que ele mandava fazer as coisas, eu fazia, porque senão eu perdia meu lugar. E a gente sempre levou aquele. Bom dia, boa tchau, tchau. A gente não era... E um dia, cara, a gente tava jogando a Copa da UEFA, e a gente jogou contra um time, eu não lembro o time, acho que um time lá da Noruega e tal. E em casa, e um 0-0, e nosso time mal. E o time dos caras fraco, mas nosso time mal. E daí chega no intervalo, cara, no intervalo do jogo ele chega assim, se eu pudesse tirar os 11, eu tirava os 11, mas eu vou começar tirando um e tal, até que eu vou tirar esse cara que tá jogando bem, ele não tá bem, mas ele tá correndo, ele tá lutando e tal, eu vou tirar o Jamele. Eu falei, Legal, mano. daí eu não aguentei, eu falei, peraí, Inteligente. se tem 11 que tá jogando mal, e tem 1 ou 2 que estão correndo, pelo menos, pô, não tira os 2, cara, tira o outro. Tu vai me tirar. Não, você senta aí, fica quieto. Eu tava falando, não vou sentar, tal. Daí virou aquele negócio de vestiário e tal.
E daí no dia seguinte eu fui lá falar com ele, falei, puta, desculpa, mister, né? Pô, foi... É que, eu quero ganhar, o sangue na veia e tal. Ele falou, não, eu também, vamos. Daí levamos bem. Mas de briga, assim, com o jogador, só essa. O resto é briga de campo, né? De momento, né? Vamos falar, de momento, né? Com o Edmundo, eu tive no Santos também, jogando em São Januário, uma vez jogou Santos e Vasco, e a gente ganhou de 2-1, alguma coisa. Eu fiz um golaço lá, e daí, aquele negócio, caía no chão, daí ele... viadinho do caramba, moleque do caramba, não sei o que, levanta, fica fazendo cera e tal. Eu falei, Edmundo, você vem falar pra mim, pra não criar confusão, você. Ah, não sei o que, cala a boca, tal. Daí eu empurrei ele, empurrou eu e tal, babá. Daí tomamos 2 amarelos. Na época do São Paulo, você era considerado o galã. Quantos viadinhos vieram pra cima? Não, essa época é. Eu vou dar um e eu vou ficar com isso. Não perca tempo, Jamel. Fica tranquilo. Não perca tempo, não. Não, e era outra também, entrando nesse lado, era outra. Tudo cara bonito, Tinha- olho azul. Então, o cara era o galã, Metade cara. das mulheres do Morumbi, ele. Pô, o Que cara nada, é cara, casado, fala eu baixo. casei Casou cedo, casou com 20 anos. Agora, a molecada daquela época, os caras. Quem que era o caras pior? aprontaram. Quem que era o pior? Porque era assim, a gente tinha o nosso esquadrãozinho, né? Porra, não veio aqui que fala, mano. Eu era diferente, mano. Não, era assim, porque. É que aí depois chegou o Kaká, acabou com a vaga deles. Não, e era exatamente por isso. Porque o que era? Na época, 92, 93, 94, o Raí era o símbolo sexual do Brasil. Era o Raí, sei lá, Sim. a Cláudia Raia, né? Então, o que a gente fazia? A gente ia nos lugares e a gente falava pro Raí, onde você vai? E na época tinha aquela Lamy Light, tinha Vou pro Fantástico. US, não sei o quê. Daí ele falava assim, ó, Tamatete. depois do jogo eu vou no Lamy Light. Então a molecada, Rua Fran eu, Schubert. Guilherme, Doriva, Juninho Paulista, Caio, a gente ficava no vácuo do Raí. Quando ele chegava no lugar, primeiro que a gente chegava junto com ele, o jogador de São Paulo, o Raí e tal, a gente entrava e não pagava já, porque tava com o Raí. E segundo, cara, pô, a mulherada Sempre sobrava alguma coisinha. ficava lá, o rebote do Raí era nota 10, cara. Então, a Eu molecada... tinha um rebote desse também, viu? Deixa que eu cobro o lateral. Qualquer rebatida que tinha aqui não dava com o Raí, opa, tava... Eu tive um rebote desse aí, o nosso grande amigo Luciano Júnior, jornalista, né? TV Bandeirantes, TV O Gazeta. Luciano Júnior ia nessas aí também. O Luciano me apresenta o Edivaldo, ponto esquerda do São Paulo, jogou no Atlético, felizmente Sim, faleceu sim. Era o no cara, acidente, era no o cara acidente da noite de também, carro na boa. Castelo Branco, né? Vindo lá da cidade de Cesário Lange, do sítio do Lange. Ele era mineiro, né? E vinha na Castelo Branco, infelizmente teve. E o Gaúcho também que faleceu, que jogou atacante, jogou no Palmeiras e no Flamengo. Então, nós íamos, eu era, pô, eu ia Tinha um pessoal, tinha Renato Gaúcho, tinha uma galera aí que fazia sucesso dentro do campo e fora também, cara. Os caras não eram mole, não. Mas esses anos que você jogou no Saragossa, é sempre um sonho pro jogador jogar contra o Real Madrid e contra o Barcelona, né? Conta um jogo aí que você teve e falou, porra, esse é o... Com certeza do Real Madrid, Esse é o jogo histórico, né, mano? Não, era demais, porque... Os dois é um sonho jogar, né? Porque... Jogar no Campeonato Espanhol já é um sonho, né? Não, e os times eram só... Só timinho, né, amigo? O La Corunha do Bebeto, do Mauro Silva, Então. tinha o Valência do Mendieta, do Piorro Lopes. Aí Barça tinha do E o La Rivaldo, Corunha Barça do chegou a ser Rivaldo. até campeão Foi espanhol. campeão. E daí tinha Qual os jogo que times marcou lá, o mais Real seu? Madrid, que jogava o Zidane. Futre, né? O Zucker, sei lá. E naquela época, passava só pro Brasil, no final de semana, um jogo ou era do Madrid ou era do Barça. Não passava Zaragoza e Villarreal pro Brasil. Isso é verdade. Não passava o clássico. Então, quando tocava pra gente de vir um jogo do Real Madrid Zaragoza, pô, eu já ligava pro meu pai, ligava pro meu irmão, ligava e falava, ó, grava aí. Liga a porque, televisão. Cara, vai passar o nosso jogo e vai ser a chance de vocês me verem. Grava na cassete. É uma vez. Era grava isso mesmo. Não, mas era isso mesmo, grava no videocassete, né? E daí eles me tiravam sarro, né? Falavam, e aí, vocês vão tomar quantos? Daí eu tinha que aguentar. Daí eu falei, não, grava, porque, pegava o... Porque como o Zaragoza jogava com um atacante e uma linha de 4, eu era o segundo atacante. Então, eu marcava o volante do time contrário. Então, o volante do Real Madrid era o Zidane. Só. O volante do Barcelona era o Guardiola. O Redondo, né? O Fernando Redondo também, né? O Redondo, mas o Zidane veio depois. Na época do depois Redondo veio. eu peguei pouquinho. E daí o Barcelona tinha o Guardiola, daí tinha o Mendieta, daí tinha o Mauro Silva. Então eu tinha que marcar os caras que, Tinha meu, ninguém, mano. a sorte que eu não tinha que marcar os atacantes, porque daí era o Putz.
O baixinho, né? Era o baixinho ali, tinha o Figo, o Ronaldo Fenômeno. Figo. E daí não, e daí tinha o Kluivert, tinha o... Não, era só craque. E daí eu falava pro meu pai, falava, grava o jogo contra o Real Madrid com esses caras, que era Roberto Carlos, Raul, Hierro, o Cacilhas, era Panucci, era só seleção. Deco. O Deco Era do Barça. Década do Do Barcelona, né? É. Aqui era do Real, né? Mas daí eu falava assim, ó, como eu vou ter que marcar o Zidane, marca, porque vocês vão me ver na TV em close, eu vou dar uma porrada no Zidane, vou tomar amarelo, e daí quando eu tomar o amarelo, a câmera vai fechar em mim e vocês vão me ver. Porque o normal é a gente tomar 3, 4 dos caras, né? Amarelo aí. E daí eu falo assim, ó, eu vou dar uma porrada no Zidane pra tomar amarelo, pra vocês me verem na TV. E, cara, o Zaragoza era incrível, cara. A gente chegou a um jogo de ganhar... Tem um jogo que a gente ganhou 2-1, eu fiz um gol. Eu fiz um gol de pênalti. E daí teve um gol que a gente ganhou de 5-1 em Madrid. Teve um que a gente ganhou de 5-1. E, pô, a torcida do Real Madrid aplaudindo. A gente jogava contra os times grandes, cara, a gente jogava bem. Daí a gente perdia ponto pro Oviedo, pro Santander. E daí É sempre assim. era uma Jogou porcaria. 7 anos na Espanha. Né? Joguei 7 ligas. E o Barcelona é a mesma coisa, né? A Barcelona a gente chegou a jogar, teve um jogo lá, um 4-4, eu fiz gol também, no Nou Camp, que a gente 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, ficou 4-3. No último minuto tem uma falta, isso aí o pessoal que quiser ver na internet, ele só entra lá, eu não sei o ano, mas põe lá, Zaragoza, Barcelona, Zaragoza, 4-4 no Nou Camp, aparece. No último minuto, cara, uma falta na beira da área, pro Barcelona, a gente ganha de 4-3, eu falei pro meu goleiro, falei, monta a barreira e fica no teu canto. 18 na barreira. Não sai do teu canto. Porque se ele meter por cima da barreira na gaveta, a gente aplaude ele, beleza. Não toma o gol no teu canto. Daí ele arrumou a barreira, tal, na hora que foi bater, eu tava na barreira, a hora que eu olhei, ele deu aquele passinho pra cá, o Rivaldo meteu a bola no canto dele. Contrapé. Na gaveta, contrapé, 4-4, eu queria matar o goleiro, cara. Puta, Porque eu sabia que o Rivaldo ia meter no canto dele. Mas essas histórias, cara, são... Eu peguei muito time... A Liga, né? A La Liga, que agora chama La Liga, era muito forte naquela época. Não era que nem hoje, que é o Madrid e Barça só disparado. O Atlético de Madrid chegava, o La Coruña foi campeão, o Celta de Vigo, cara, a gente jogou uma final da Copa do Rei contra o Celta, só tinha craque. O nosso time era bom, o nosso time era um time bom, né? Você jogou com quem lá? Pô, meu time... Teve um jogo, cara, que a gente jogou com 11 jogadores de seleção. Caramba. No Zaragoza. O goleiro era o Mondragon, o colombiano que jogou Copa e tal. Daí tinha o Conejo, o Rebócio, que era o peruano. Daí tinha o Gary Sundgren, que era o zagueirão sueco. Tinha o Negrito Martinez, que era o lateral da Argentina. Daí tinha Kili Gonçalves, argentino, Gustavo Lopes. Tinha o Savo Milosevic, o iugoslavo, que jogou na Copa. O Radimov era o 10 da Rússia. Um russão, um alemãozão, jogava pra caramba. Jogou Copa do Mundo também. Tinha o Juanelli e o José Inácio, que eram os dois caras da seleção da Espanha que iam pra seleção. Então, a gente batia com os caras. O Toro Acunha, o paraguaio, jogou na seleção do Paraguai, não sei quantas Copas. E a gente batia de frente com os caras. Não era essa diferença toda que tem hoje, né? A gente comentou aqui em programas aí anteriores, né, sobre a profissionalização do futebol, administrativamente falando, que hoje o Flamengo, o Palmeiras exerce isso muito bem e que nós poderíamos, se os clubes aqui em São Paulo, que eu digo Corinthians, São Paulo, o Vasco mesmo, agora está na final da Copa do Brasil, mas Botafogo, enfim, Fluminense, não se atentarem que realmente tem que mudar a forma de administração, aqui a gente pode ter em pouco tempo, na minha opinião, uma La Liga brasileira, que vai ficar entre Palmeiras, aí vai escapar aí um título, ou que nem a Copa do Brasil agora, tem Corinthians e Vasco, mas daí vai ficar praticamente entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, por conta dessa administração profissional que essas duas equipes vêm exercendo, e a gente sabe muito bem que vem sendo... O Botafogo que ameaçou chegar próximo, isso aí chegou no passado, recuou bastante. Mas foram o Palmeiras e o Flamengo competentes, né, cara? Competentes. Eu acho que nem só o Brasil, cara, é a América do Sul. Eu acho que o Flamengo é um pouquinho mais além. As últimas 7 Libertadores, eu acho. Só dá brasileiro. Sempre teve Flamengo e Palmeiras Exatamente. envolvidos. E 2 entre eles. Verdade. Nos principais E campeonatos. sempre estão chegando. Então, assim, é lógico. Vai escapar um campeonato? Agora, a Copa do Brasil? Vai escapar um campeonato? Lógico que vai. Tá. Nós temos aí Corinthians e Vasco na final. Pega os Palmeiras não últimos 5 está. anos. Flamengo não está. Não tá mas porque por quê? estavam envolvidos em outras Estava competições, envolvido em outras largaram a mão. competições. Não, e outra coisa, você não vê muito. A Copa do Brasil é mata-mata. Vai pros pênaltis. Porque eles largaram a mão O também. Corinthians e o Vasco não mereciam estar na final.
Se você for ver o campeonato... Ei, mano, sabe o que o cara São Não Paulo merece... quer falar do Não, meu mas não é Corinthians? isso, cara. Não, Já me deixou Você triste, tava lá né? ontem. Eu tava lá ontem. Eu torci pro Corinthians, né? O Dorival é meu amigo, cara. Eu torço pro Corinthians, eu quero que o Corinthians seja campeão agora, né? Não que o Diniz. O Diniz jogou junto no Juventus, futebol de salão, o Diniz. Mas eu trabalhei com o Dorival no Coritiba, a gente foi campeão lá no Paraná, e depois no time de 2010 do Santos, eu era o executivo de futebol e o Dorival era o técnico, no time do Neymar. Então a gente criou uma... Mas eu acho que não vai chegar a virar que nem a Espanha, o Madrid e o Barcelona, eu acho. ou que nem na Alemanha só o Bayern, ou que nem na França só o PSG. Eu acho que a gente pode chegar um pouco parecido com a liga inglesa, que tem 5, 6 times, tem 2 que estão dominando, é o Liverpool que vai dominando, é o Arsenal, é o Manchester City. Ah, mas quem você vê Mas hoje, você não mas vê. mas sempre teve, né? O Chelsea tá chegando, tem Não, o aqui no Brasil você não vê. Mas vai aparecer São Paulo alguém, tá cara. naquele... Ai, não O vira São Paulo, SAF, o não São Paulo vira. tá uma draga, o Corinthians Santos tá também uma não dá. draga, Corinthians tá uma Corinthians draga, amigão. draga, o Vasco tá uma draga, o Fluminense... mas também tá, Botafogo, o vocês Botafogo falaram, mas tá já- aí. O Inter O quase Inter, caiu. última o rodada Grêmio. se salvando, o Grêmio. Não tem. O próprio O Atlético Paranaense caiu, o subiu Cruzeiro agora. parece que tá dando uma reformulada. Ah, mas o Vai Flamengo... surgir, eu acho que vai surgir alguém que vai bater com o Flamengo e Eu Palmeiras. não acho. Mas acho que vai demorar, o Jamel. Mas, cara, não, O eu também vai acho. demorar, cara. O investimento do e não, Flamengo... E não bater de igual para igual. Bater para tentar derrubar 1 ano, 2 anos, mas depois volta. Volta, exatamente. E vou falar pra você, o Flamengo ainda vai ser mais difícil de superar. Porque o investimento do Flamengo agora vai ser 1,5 bi. Que eles vão contratar. Não, e outra, né? Dinheiro chama dinheiro. daí Exatamente. Você traz cada vez mais jogador melhor. Exatamente. Você melhora o seu equipamento, você E, melhora e o que é interessante CT. do Flamengo, que ele já vem com esse time uns 3 anos já, né? É. Não vende ninguém, Eu acho que só não vai manda dar alguma ninguém. confusão, assim, pro Palmeiras ou pro Flamengo, que nem o Abel. Sai o Abel. Vão trazer um treinador top pra ficar. Esse cara não encaixar. Sai o O Flamengo Isabel agora. parece que já renovou. Já. Sim, mas É, uma hora ele já vai renovou. sair. Uma hora ele vai sair. É, uma hora vai Foi sair. que nem o Tele na época do São Paulo, que ganhava Sim. tudo. Uma hora o Tele saiu e veio, não encaixou, demorou e tal. Que nem o Parmalat também, com o Luxemburgo. Então essas dinastias, né, que tem, eu acho que uma hora vai romper. Não, essa dinastia- Mas é mais difícil agora. Entrando nessa questão de técnico, qual foi o melhor técnico que você trabalhou? Não, o Tele. Tele. Disparado. Depois Muricy, aí volta Tele. Você jogava bola ou basquete? Não, tô dando uma ideia. Então, deixa o cara falar, meu. Só tô dando uma ideia pra ele. Não, o Tele pra mim era... E o Muricy que foi um, né? O Muricy também. O Muricy é que o Muricy eu peguei na base e peguei pouco, né? Meu ex-sogro foi o Alfredo Mostarda. Sim, o zagueirão do Meu Palmeiras. ex-sogro. Né? Eu tenho uma filha, uma mostardinha que eu brinco. E ele sempre falou: o Tele, ele pegava os laterais, ele colocava, era cone, pro cara ter noção, o dia inteiro só cruzamento, pra ter noção da força que ele precisa da perna pra pôr a bola. É, falou O que Cafu era assim, né? O Cafu né, foi cara? isso. Cafu foi construído pelo Eu Tele. lembro do eu meu, também, meu ex-sogro falando isso até hoje. Cafu foi Eu construído. também, eu participei, como eu falei, desse time aqui que subiu. O Rogério Ceni quando chegou, o Rogério não sabia bater na bola, cara. É O mesmo. Rogério Ceni era sabe aquele goleiro que dominava a bola assim, chutava a bola pra frente, de qualquer jeito? Aquele balão, né? Balãozão. O balão. Daí começou Não era a aquele treinar, daí o fatiado. Rogério era chato também. Daí o Tele ficava com ele, eu ficava também. Eu aprendi a bater na bola com o Tele, eu chutava. Agora bater bem na bola eu aprendi com o Tele. De como bater a bola, aquela bola fatiada, bater uma bola de curva, bater uma bola de lado, bater lá com a chapa, com o peito do pé. Ele pegava a gente e a gente É ficava que hoje ali, não cara. tem mais isso, né, cara? Não tem, né? E daí ele... O cara deu a hora dele, o cara vai embora, vai Ah, pra casa, né? Hoje o jogador... Eu fui técnico depois, né? Depois que eu parei de jogar, eu fui ser executivo e tal, depois fui ser técnico. Acabava o treino, eu chamava os jogadores, vamos bater umas faltinhas, vamos ficar virando umas bolas. Eu ficava com os caras. Meu, já vinha um preparador físico, já vinha um fisiologista, falou, não, vai cansar, tem problema, não sei o que. Eu falei, cara, o jogador que sabe. Vocês têm... Eu não sou contra a Como que era na tua época? Não, tinha tecnologia. Era o Moraci Santana. Pô, o cara gênio. E daí, acabava o treino, o Tele falava assim, ó, sei lá, meio-dia. Eu tô à disposição de vocês. O treino já acabou, quem quiser ficar, fica. Ele não obrigava ninguém. Só que, meu, o Tele falava isso pra mim, com 17 anos, eu falei, eu vou ficar aqui até as 3 da tarde, cara. É a oportunidade que eu tenho de aprender. Lógico. E daí ele pegava. Daí o Cafu ficava cruzando, eu ficava cabeceando. Depois ficava cruzando o André Luiz e eu ficava chutando de esquerda. O Rogério no gol.
E a gente ficava treinando, cara. E o Tele incentivava isso. Você acha que isso aí muda no jogador? Totalmente. Porque no futebol os caras... Não, Você vai ter a noção cada vez mais, que eu vim do basquete, o basquete é uma coisa que você não tem o dom. Futebol, todo mundo fala, pô, eu tenho o dom pra ser jogador. Você tem o seu dom de jogar. Mas que nem tem... Você acha que se der condição, melhora pra ser jogador? Total. Tem uma palestra do Oscar que eu fui, que ele fala que ele ficava, não sei, 100 arremessos livres todo dia. Ai, muito mais, né, cara? E quando ele errava, ele começava do zero de novo. E daí, quando tinha o jogo, cara, ele arremessava o arremesso livre e ele fazia assim, cara. Tem até um vídeo dele, ele arremessando no escuro. Eu tinha 15, no escuro. Eu tinha 15 anos e eu sempre... Eu metia muita bola de 3, o PP sabe. E meu pai saía da 25 de março, eu ia para as quadras externas do Corinthians e meu pai, eu tinha que chutar 200, 300 bolas. Que o basquete faz isso. Eu no futebol... Não, mas o futebol... Se você consegue ter essa mesma coisa... O Cafu foi construído... Eu não posso ser jogador de futebol. Cara, o Tele falava... Dom, né? O Tele falava uma coisa que é verdade, que até hoje vale. O futebol, o que é? Passe e domínio. Se você não passar bem e não dominar bem, por mais que venha um técnico, eu vou fazer um 4-4-2, um 3-5-2, um 4-1-4-1... Se o cara não passar a bola bem e dominar bem a bola, não tem jogo. Mas, então, essa e hoje pergunta a molecada chega... O cara que não tem o dom de jogar no treino, assim, específico, ele consegue virar um jogador? O cara não tem o dom, não adianta. Basquete Mas você se o tem, cara, mas se o cara tem o dom, melhorar, né? Se o cara tem o dom, que nem o Rogério tinha o dom de bater na bola. Se ele não treinasse 100 faltas por dia, que nem ele fazia, ele não ia meter gol. Não ia mesmo, isso é verdade. Acabou. Verdade. E assim fácil. É a mesma coisa que eu não falo. Tem jogador que precisa de ritmo de jogo. Que é verdade. Você vê o zagueiro do Corinthians lá, tá metendo gol pra caramba, esqueci o nome dele agora. Pô, meteram o pau no cara no Gustavo... Ah, o Gustavo Gomes. Não, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. O grandão. Meteram o pau no cara no Paulistão o tempo todo. Olha o que ele fez no Brasileirão, olha o que ele anda fazendo. Cara, não tem segredo, cara, o futebol, que nem... Daí fala assim, o time tal faz muito gol de bola parada. Meu, porque os caras treinam. A bola parada. Os caras treinam. Qual que é a maior jogada do Palmeiras? Os caras treinam, daí sabe que o cara vai bater a bola no primeiro pau, o fulano vai sair no primeiro pau, o segundo vai aqui, um vai fazer o bloqueio pro cara sair livre por trás, o outro vai estar no rebote. É que daí sai o gol, os caras falam, olha, a jogada é talento, é qualidade. Não, os caras treinam isso pra caraca, exatamente. A gente treina isso. E hoje eu vejo que o jogador, cara, não tá assim. E hoje você tá o quê, Jameli? Técnico? O que você tá fazendo da vida hoje? Hoje eu tô como comentarista, né? Tá. Tô comentando, num monte de lugar, comentando... Legal. No Band Esportes, tô comentando na Rede TV, na Cultura, tô no canal Gold, né, que é a TV no streaming, tô no Fanatis, que é o Campeonato Brasileiro Série A para fora do Brasil, que eu faço em espanhol e em português, eu faço os comentários para fora, e como comentarista, cara, é a melhor profissão que tem no futebol. Não cansa, né? Da mesma forma que eu falo que o executivo... Da mesma forma que eu acho que o executivo de futebol é a pior função, porque o técnico é o que mais é cornetado. Só que acaba o jogo, os caras chamam ele de burro e não sei o que, ele pega as coisas dele e vai pra casa. O executivo de futebol não, tem que falar com o técnico ir embora. O empresário do jogador... Eu sei bem o que é isso. Você sabe... O empresário... O legal dele é que ele passou por todas as fases, né? Jogador, técnico, dirigente, só tá faltando ir pro futebol feminino. Só que eu vejo assim... Como técnico... Então, você vê que tem alguns jogadores, ex-jogadores, que tentam, né, vão partir para ser comentarista e não conseguem fazer a leitura de jogo. Cara... Eu acho que não é fácil assim. Você entendeu o jogo para todo mundo. Você entendeu o jogo. O Caio acha a profissão dele. Leitura de jogo. O Caio, eu acredito que o Caio faz uma leitura de jogo muito boa. O Caio. Então, assim, você entendeu o jogo, você entendeu que possivelmente está na cabeça do treinador, a mudança que é feita ali no momento do jogo, essa leitura dos dois times, defensivamente, ofensivamente, não é fácil. Não é fácil. PP, o cara tem que entender o processo que o futebol está evoluindo. O Caio foi comentarista há 10 anos, o futebol está evoluindo, o comentarista tem que evoluir com o futebol. Né? Não é só outra, cara, eu acho regra, tudo muda. Eu acho que o Caio tem muito mérito, né? Porque hoje a gente fala para telas. Então, quantas vezes a gente não vê um jogo de futebol na tela do celular? Não é? Antigamente era só na tela da TV. Hoje... O pessoal que consome futebol, o cara tá vendo a tela da TV, ele tá vendo uma série, no computador ele tá jogando um joguinho, e aqui na outra tela ele tá vendo o jogo. A molecada hoje tá com 3 telas, cara, vendo.
Então, o cara, que nem eu quando faço rádio, eu comento no rádio, eu faço um ritmo diferente de comentário. Então, o Cláudio Zaidan, grande Cláudio Zaidan, o Que mestre... é totalmente diferente da televisão, né? Ele falou um dia pra mim, ele falou o seguinte, quando você faz rádio, você tem que fazer o comentário como se você estivesse falando uma pessoa cega. Então você tem que falar, olha, eu tô aqui no Morumbi, Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras tá jogando de verde, mas olha, o time tá jogando assim. Quando o Roberto Carlos, que é o lateral do Palmeiras, que pega o Tupanzinho, que é o ponta do Corinthians, o Tupanzinho que tá com cabelo assim, não sei o quê, mas ele entra por dentro, não sei o quê. Você tem que descrever, porque o cara não tá vendo. Na TV, não. Na TV, você tá vendo o jogo da TV, o cara chutou a bola, o goleiro espalmou, você não tem que falar, olha, o goleiro espalmou, tal. Você tem que falar assim, o time trabalhou a bola assim pra chegar na ocasião de gol que o cara chutou. Porque o cara já viu que o cara chutou, que o goleiro fez uma baita defesa. Você não precisa falar isso. Você tem que falar Totalmente, o tempo é totalmente diferente, né? E esse time é diferente, cara. Então eu me preocupo muito nisso, né, O Sérgio? rádio é uma coisa assim. É diferente. Você cara. tem que diferente. pôr É um você ritmo, passar né? emoção. A pessoa que vai estar escutando, você passar para emoção para a pessoa que está escutando do outro Já lado. dizia Fiore exatamente. Giliotti, né? É, Imagina, na o rádio. narrador Pô. tem que... Então, eu vejo que a gente tem que... Como que nem eu falo, a pior função que eu vejo é o executivo de futebol, que o cara tá resolvendo problema o dia inteiro. Agora, a mais confortável, vamos dizer assim, é de Que deveria, comentarista, cara. deveria se chamar Departamento Tietê. Só vem merda pro cara. É, mano. é mesmo. Não, eu quando tava de diretor, de executivo, né, de gerente lá, supervisor, cada time tem um nome. Eu chegava na minha sala no Santos, né? Pô, time do Santos. Metia 8 no Guarani, Neymar metia 10, não sei o Ganso, quê. né? O Neymar fazendo propaganda do tênis pé, não sei o quê, de carro. E o Dorival queria dar treino, não podia dar treino porque o Neymar tinha que filmar. E, pô, uma confusão, porque... É confuso. E daí o Jô chamava pra ir no programa Confuso. do Jô, daí tinha entrevista no Fantástico. Era maluco, né? Quando eu chegava no Santos, na minha sala, no CT do Santos, e ninguém vinha com problema pra mim, eu falei, meu, ferrou. Alguma coisa errada. Ferrou, cara. Vai estourar uma grande agora. Porque o futebol é uma fábrica de problema. É, cara. É todo dia. todo dia é uma E daí novidade. punha, sei lá, o Madison não jogava, vinha o empresário do Madison. Pô, o Dorival, pô, sacanagem, não põe o Madison, não sei o quê. Daí punha o Madison jogava. Pô, agora tem que vender o Madison, não sei o quê. Daí vinha o André, daí vinha o Robinho, daí vinha... Meu, Não, são interesses, né? São interesses só do clube. pepino, né? cara. É só pepino, cara. E daí é vinha só o cara do pepino o dia marketing, inteiro. o Neto, o Armênio Neto era o cara do marketing. E daí ele vinha pra mim e falava assim, puta, Jameli, tem que liberar o Neymar terça e quarta pra ele ir pro Rio de Janeiro gravar a propaganda da Volkswagen. Eu falei, meu, não, tem treino. Oh, mas fala com o Dorival. Eu falei, não, nem vou falar com o Dorival. Você dá um jeito de botar o Neymar pra gravar. Daí eu falei, Dorival, dá pra dar uma liberadinha no treino do Neymar? Você sabe como eu penso, não é negociável. E é verdade. Aí você fica no assino Daí automático, né? e daí o gerente tinha que ficar assim, daí eu falar pro Neto, que era o do marketing, pega o Neymar depois do treino, meu, põe ele no helicóptero, bota ele no helicóptero, vai de helicóptero, manda os caras pagar, e ele tem que estar aqui de manhã, 8 horas da manhã pra treinar, cara. Não dá pra liberar. Ele falou, puta, mas daí se a gente não fechar esse contrato, no final do mês não vai ter dinheiro pra pagar os caras. Eu falei, se não tiver dinheiro pra pagar os caras, meu, o Neymar não vai jogar, não vai ter dinheiro igual, e o Neymar não vai jogar, a gente Exatamente. não vai ganhar. Cara, era uma Nossa, loucura. eu Cara. acredito Era uma que você loucura. passou, você é louco. Jamel, você tocou num ponto. Quer falar? Não, pode falar. Se você fosse convidado hoje, você seria um gerente hoje ou não? Acho que não, cara. Já tive o convite. Seria se fosse. Se fosse o São Paulo, se fosse o Corinthians, o Santos. Cara, não dá pra você falar não. Time pequeno, então é uma coisa. Ó, o Fabinho Soldado. Nós jogamos junto no Chimizo. Nós jogamos junto com o Chimizo. A gente tá pra tomar um café. E ele mora perto de onde que eu tenho o escritório. A gente tá pra tomar um café, almoçar junto. Desde que ele chegou, a gente não conseguiu. E o cara é meu irmão, morou na minha casa lá no Japão. Não consegue. E o cara tá no Corinthians. Imagina a família. Não, imagina ele. O que ele tem que resolver de problema é do Corinthians. Não, imagina a Quando ele família. resolve dentro, estoura fora. Quando estoura fora, Meu, tem problema Jamel, dentro. Olha, O cara- olha a época que ele pegou o Corinthians também. É, cara. Jamel, esse você cara tocou não- num ponto? Você tocou num eu ponto? posso ter certeza que o Fabinho, ele não conhece, sei lá, 10% de São Paulo, porque é do CT pro Parque São Jorge, pro Parque São Jorge pra Arena, da Arena pra reunião da CBF, a reunião da CBF pra reunião da Federação. E viagem? E viagem. E Ele hotel? não vive, cara. O Não cara vive, Não vive. Você tocou num ponto que você viveu uma época, nós vivemos uma época lá atrás, que não tinha essa tal da rede social, essa globalização, as notícias eram bem restritas, né? Ao Globo Esporte, a um Mesa Redonda, enfim, alguns programas específicos da época, né? Hoje, eu vou tocar num ponto, você tocou num ponto que é crucial.
eu sempre comento e falo o que a gente vive hoje no futebol. Se você não ficou doente, em algum momento você vai ficar. Não, Porque certeza. a gente está falando de saúde mental. A saúde mental hoje de um atleta, enfim, seja ele qual for em qualquer time, de um dirigente, de um executivo, a saúde mental é uma coisa assim absurdamente terrível. Concordo. Terrível, cara. É o que você falou. Hoje eu estou à frente lá do São Caetano, mas assim, é o dia inteiro, eu estou falando do São Caetano hoje, que não é o auge do São Caetano. Né? Mas assim, é igual, cara, é problema igual. Mas é problema igual. É a mesma coisa. É problema, é pai, é empresário, não joga, aí é o treinador, Daí falta aí não se dá, lanche. Não, Daí é uma coisa o patrocinador tinha que pagar então, pra você a pagar, saúde não paga. mental O hoje... cara voltou a falar do ele- Corinthians, mano. Não, eu liguei pra ele outro dia, ele tava no telefone. Peraí, abaixou o vídeo. Eu não vou falar com essa mulher. A mãe batendo no vídeo porque meu filho não jogou, porque meu filho não jogou. Então, assim, a saúde mental Imagina, hoje, com essa tal da rede social, que tudo vaza, tudo é publicado, tudo é divulgado, é uma coisa terrível. Cara, eu aproveitar pra fazer um jabá, eu escrevi um livro, né? Aí, vamos ler, aí vamos em cima daí. Aí eu ia chamar, mas já que você... Não altera o placar, é exatamente isso. São experiências que eu tive na minha vida como jogador, como treinador, como gestor. Posso mostrar aqui já? Pode, claro. Aqui, ó, o livro do Jameli, ó. E que eu trago pra vida nossa, do dia a dia, da saúde mental. A gente tá falando aqui, né, do esporte de alto rendimento, porque é pressão o dia inteiro. Inteiro. Mas, cara, o cara que dirige ônibus, o cara que é o caixa do banco, o cara que tem uma empresa, todo mundo vive uma pressão danada, cara, porque você tá... Se você tem um erro, qualquer um desses, em 5 minutos tá na rede social, cara. Né? Então, claro que o futebol tem uma repercussão muito maior, né? É mais rápido e tal. Então, eu escrevi esse livro exatamente por isso, de tentar trazer como que eu lidava com essa pressão, que, pô, não é mole, cara. Você vai bater um pênalti numa final e você erra. O Gabigol mesmo. Imagine ontem. O Gabriel. Cara, hoje tá sendo detonado. Tá. Uma série de coisas. Fala que ele bateu errado de propósito pra ajudar o Corinthians, que ele já tem um contrato assinado com o Corinthians. Isso mesmo. Porque na internet vale tudo. Vale tudo. Ainda mais agora, né? Que esse negócio que você pode fazer, montar as montagens que faz é Você não sabe absurdo. nem o que é verdade. Exatamente. Então, e daí lá no Cruzeiro já picharam o muro, fora Gabigol, não sei o quê. Pô, o cara até ontem era o ídolo do time, era o que mais ganhava, fez o gol, levou pra final. Daí o cara erra o pênalti. Então, essa pressão da mídia social, cara, que a gente tá sendo julgado pra tudo, e pior que isso, todo mundo tem opinião pra tudo. Né? Eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa, ninguém vai me cobrar. Eu posso falar assim, sei lá, o Ancelotti é uma porcaria de treinador e não sei o quê, blá, 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 blá. Fecha o computador, acabou. A bomba tá lançada, cara. E cadê a responsabilidade que eu tenho? Antigamente, você estava falando da mesa redonda, do Globo Esporte no dia seguinte, o Diário Popular, que dava nota. O lance. Mas o Diário Popular, a gente ficava esperando depois do jogo para ver a nota que a gente tinha. É verdade. Eu entendo o que você tá falando. Aqui, ó, nós três às vezes temos um problema. Outro dia o Peru falou assim, pô, esqueci meu filho lá na lotérica. Pô, Pepe, fui embora, deixei o carro aqui na porta. Falei, jamais quero chegar igual esse. Ih, tem gente batendo na porta. Cara. Tá assim, cara, entendeu? A vida tá complicada, irmão. A gente é complicado. Você que escreveu o livro mesmo? Fui eu que escrevi. Assinar pra gente aqui ao vivo, Vou dedicar num programa pra vocês aqui no podcast. Aí. O livro foi o seguinte, eu tava dando aula na Comebol. E na CBF, eu tava dando aula, que eu dava aula na Comebol e na CBF, nesses cursos aí. Esse curso que o Renato Gaúcho falou que não queria fazer e tal, eu dava aula naquele curso. E daí eu dava aula de gestão de carreira e formação de grupo, formação de elenco e tal. E daí acabava a aula, eu dei aula pro Roger Machado, pro Adilson Batista, cara que eu joguei junto, que eu joguei contra e que eram... eu dei aula pros caras, os melhores treinadores da Série A e Série B. Então, eu tinha que ter um nível, cara, se eu falasse merda ali... Queimaria seu trabalho. Me arrebentava, então, eu tinha o maior cuidado e tal. E eu fazia as aulas, quando acabava a aula, os caras falaram, Jameli, 1h30, 2 horas só da tua aula é muito pouco, cara, por que você não escreve um livro? Daí eu falei, vou escrever um livro, cara. Não. Daí foi um outro, daí eu fui na Comebol, fui lá, dava aula no Peru, na Bolívia, os caras me falaram, você tem que escrever um livro, não sei o quê, blá. Daí eu comecei a escrever. Eu pegava as aulas que eu dava, acabava a aula, eu falava, eu escrevia. Aí hoje eu falei sobre saúde mental. Daí agora eu falei sobre dar feedback pro jogador. Agora eu falei como formação de grupo. Agora eu falei aqui como você lida com medo. E daí eu comecei a escrever. Daí veio a editora na Rua do Sabão. Mandei um monte de papel lá, um calhamaço assim de 400 folhas. Falei, eu tenho isso aqui.
Pô, os caras adoraram. Na hora, falaram, bom, vamos fazer o livro. Só que tá um Frankenstein. Você tá falando uma coisa aqui, outra coisa aqui, tá fora de ordem, vamos arrumar, vamos ver isso, vamos ver aquilo e tal. E daí veio o desafio, como vai chamar? Né? Eu falei, puta, nem ideia como vai chamar o livro, né? Daí, falando com o cara, de repente toca a música do Skank, cara, no rádio. Fala agora. Bola na trave. Eu falei, caraca, achamos o título. Assim, no rádio do carro. Não, foi que nem o nosso programa aqui, né, cara? Foi? Numa brincadeira saiu... Cara, é onde veio a fora da melhor caixa. ideia, né? Daí, pô, bola na trave não altera o placar. O cara falou, puta, ótimo título. Daí fomos ver quem que escreveu, né? Na minha cabeça era o Skank e o Samuel Rosa. Daí eu fui ver que era o Nando Reis. Pô, Nando Até Reis... tem uma declaração aqui do Nando Reis. Nando Reis São Paulino roxo. É mais fácil, tá vendo? Daí ele, Juntou útil e agradável. Não, quem faz a contracapa é o Nando Reis, o Neto. O Nando Reis, o Neto e o Flávio Prado. Pô, 3 Só. Que faz a Comentarista. contracapa. Só isso. Daí eu falei, cara, eu vou ser cara de pau. Consegui o telefone do Nando Reis, mandei uma mensagem pra ele. Naquela, o cara vai olhar e fala assim, não vai olhar... Simplesmente mais um. Não vai nem... Cara, eu mandei e falou, Nando Reis, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Jameli, não sei se você lembra de mim, joguei no São Paulo, sei que você é São Paulino, escrevi um livro, tô com uma ideia de colocar, né? Mandei uma mensagem, eu falei, o cara não vai nem ver. Cara, deu 5 minutos, ele me ligou. Ele respondeu, não respondeu, ele me ligou. Ele falou, pô, aquele jeitão, meu rei, Jameli, como não vou lembrar de você? 3-0 no Corinthians, Taça São Paulo, eu tava lá no 4-3. Pacaembu. Já peguei bronca dele, 4-3. Pô, eu lembro de você, Esse jogo foi não sei o histórico, quê e tal. Pô, ele tava lá e ele falou, um cara que eu pensei, é o Nando Reis, né, meu? O cara não... Não, o que você tá pensando? Eu falei, não, eu quero colocar o bola na trave e não altera o placar. Se você me der autorização de usar, né? Ele falou, eu preciso falar com o Samuel Rosa. Eu te ligo daqui uns 2 dias, que eu vou encontrar com ele, não sei o que e tal. Pô, o cara me ligou depois de 2 dias e falou, falei com o Samuel, ele gostou. Ainda brincou que você não jogou no Cruzeiro, não sei o que, bababá. Pode usar. Daí eu falei, pô, já que eu tô aqui, né, eu vou abusar. Eu falei, você não faz uma contracapa pra mim, escreve alguma coisa? Ele falou, porra, pode... Tranquilo, quando estiver pronto o livro, me manda que eu faço e tal. Eu falei, porra, e daí saiu, legal, né, cara? Que legal. Foi demais. Uma bela atitude, tem uma história uma bela atitude. que muita gente não conhece. Né? Não tem. A história do livro... Agora, como bom árabe, nascido 25 de março, onde você pode comprar o livro? Não, pode entrar, tem o Né, meu... diretor? Tem que fazer o merchan dele. Não, aqui, ó, pessoal, aqui, ó. Pode entrar, o meu Instagram é @paulojamelli, né? Entra no Mostra Instagram. o livro aí para o pessoal aí, pô. Aí, ó. Entra lá no meu Instagram, ele já vai te direcionar pro site que tem um e-commerce que já tem o livro, entra lá, faz. Se precisar de caixa para mandar o livro também, também, pode falar com a Demo Já fala Embalagens, com a Dema que aproveita e já faz Já estamos fechando uma parceria para enviar aqui com a Dema Embalagem. Se quiser mandar um chopinho também, a gente manda um Chopinho chopinho. já também. você vai levar para tua Chopinho, esposa. você vai ter que dar um golinho aí, brindar no final do programa. Você leva e dá para sua esposa que ela gosta de tomar. A gente nós vamos colocar aqui algumas fotos, aí você faz mas um antes comentário. da foto, eu só posso falar uma coisa, que eu sonho. Esse jogo histórico, São Paulo 4-3, foi o melhor jogo que você jogou na sua vida, cara? Iniciando Cara, na base, sim, né? Ô, Teve alguns Esse jogos jogo foi que histórico, foram, né, Maurício? que Foi. foram históricos para Foi mim. histórico. E esse é um dos 3, né? Porque até ali, cara, a gente tinha jogado um ano antes contra o Vasco. São Paulo e Vasco, a final tá São Paulo, a gente perdeu nos pênaltis. Que era o Vasco do Valdir Bigode, Valdir Bigode, do Ian Jean, do Pimentel, lateral. Pimentel. Era um timão do Vasco. Legal. E a gente perdeu nos pênaltis. E o São Paulo nunca tinha ganho uma copinha. Nunca tinha ganho. Daí no outro ano, Era pô, você, o timão, que é né? uma coisa a mais do que jogar contra o Corinthians, no Pacaembu, São Paulo e Corinthians, ó. Que era a casa do Corinthians, vamos dizer, né? Não, Pacaembu. não, A a fama do torcida Pacaembu. Essa foto é desse jogo. É desse jogo. Esse foi o último jogo. Essa foto ficou marcada. Essa né? foto ficou marcada Não, por mas tinha marcada. muito mais corintiano que São Paulo. essa foto, cara, foi a capa do Estadão. Isso mesmo. Do dia 26. Isso mesmo. Foi dia 25 o jogo, essa foto foi a capa do Estadão. Assim, São Paulo bate Corinthians em jogo histórico no Pacaembu pra Essa foto é 60 mil histórica, pessoas. emblemática. E tinha muito mais corintiano que São Paulo. Cara, ele é corintiano, vocês são corintianos, vocês conhecem o Pacaembu, né? Pô, A eu gente- só lembro. Na hora que a Só gente no tobogã, subiu do vestiário, do túnel, a gente entra assim, eu olhei nos olhos e falei, cara, só tem Corinthians. Porque ficou o estádio inteiro do Ficava aquele Corinthians pedacinho do seu lado esquerdo ferradura. saindo. e aquele pedacinho e o tobogã, Tobogã. do São Paulo. Só que quando você saía do vestiário, você não via o tobogã atrás. A gente entrou no campo correndo e falei, cara, só tem corintiano, velho. Fudeu. Caraca, e a torcida do Corinthians, eu não preciso falar que é a torcida do Corinthians.
a torcida do São Paulo deu show por causa do jogo. Pô, foi um jogo... E o jogo que foi, né, cara? 1x0, 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, e aí eu fiz o 4x3. E, pô, eu na minha carreira, eu acho que eu fiz 3 vezes um hat-trick. Foi uma no Santos, esse jogo aí, e uma no Zaragoza. Você acha que isso aí foi o seu cara, da aqui campanha? foi. Mas é que negócio, Teu ápice na imagina carreira, você assim, né? fazer 3 gols numa final Porra, num clássico, irmão. contra o Cê é Corinthians. louco. Na Taça São Paulo. Na São Paulo Taça nunca São Paulo. tinha ganhado. Então, Cara, era um negócio que se eu tivesse que sonhar num dia antes, a final, eu não sonharia desse jeito, cara. Porque eu falava, vamos ganhar de 2x1, eu faço Sim. um golzinho, ganha 2x1 do Corinthians, Sim, beleza. claro. Agora São um Paulo tinha um 4x3, timão, meter né? 3, um timão. É o começo do Expressinho. Tem outra foto. Pode seguir aí, Diego? Essa já... Aí já é no peixão, aí já é... Pô, tá bem novinho, né? vai lá. Isso aí eu acho que é o campeão... Porque Hein? Olha pra TV, olha pra ele agora, olha o que a Marizia faz. Caralho. E olha que eu rodei com óleo, fiz as revisões, tudo. Mas o tempo chega, né? Fez a harmonização. Nem fala. Não, a harmonização Levou na eu não fiz ainda, concessionária, mas... garantia. Mas, cara, depois dos 50, aí não tem jeito. Aí eu tinha 22, 21, E 22, eu vou falar que é no Morumbi esse jogo, não é? Eu acho que é no Morumbi, pela arquibancada lá atrás, eu acho que é no Morumbi. Aquela numerada Morumbi. assim. Tem mais uma foto. Vamos seguir aqui com a... Olha aí, ó, Corinthians e Vasco, hein? Olha. É a final da Copa do Brasil. Esse ano é Final Pacaembu, da- certeza. Pacaembu. Pacaembu, Corinthians e Vasco é aquele time que eu te falei, né? Que... Acho que ficou bonito com o uniforme do Corinthians. Você não acha, Moni? Muito melhor, olha lá. Muito melhor. pô. Olha, parece jogador de verdade, um homem, olha lá. Ô, Diego, passa essa foto logo. Tem outra foto aí, Diego? Aqui já. Aí, seleção. Aí também é Novinho, né, outro... cara? É, isso aí foi a Olimpíada Ali atrás, de Atlanta. ali atrás é o... Ronaldinho, pô. Não, 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 é o Rocky. não é o Ronaldinho, Rocky não. Júnior. Putz, você não dá... Parece o Rock Júnior. Não é o Rocky Júnior nem Também o não Ronaldinho, é. porque eu não joguei com eles na seleção. Ali pode ser, cara, o Gonçalves, talvez, o zagueiro. Gonçalves. Botafogo, Do Rio. Botafogo. Botafogo Pode ser do o Gonçalves. Gonçalves Exatamente. Exatamente. Porque tá atrás de mim, é zagueiro, meio campo, alguma coisa. Gonçalves. E eu acho que isso daí, eu não sei exatamente, mas foi a minha estreia na seleção foi demais, cara. Eu estreiei na seleção com o Zagallo, né, meu? Porque ir pra seleção naquela época, meu, era Qual jogador não queria? era Bebeto, Ronaldo, Rivaldo. Como você vai pra seleção? Não tem nem como, E né? daí tinha a seleção a olímpica, eles fizeram uma mescla, que alguns jogadores da seleção principal com a mescla. Então esse time jogava o Sávio, jogava eu, Sávio. Zé Roberto, Roberto Carlos, Dida, quem mais? Narciso, Caio Ribeiro jogava, Caio. Amaral, Flávio Conceição. Era um timaço. Que massa. E, cara, foi uma das a maior emoção da minha Quantos vida. anos né? na seleção, Jameli? Eu fui só em 96, cara. Só 9,5. Porque depois os caras voltaram tudo, meu. Daí já foi. Imagina, a seleção de 98, quem ia pra seleção, né? É louco. Próxima foto. Aí Aí já é o Caxiwa Reison. É. Aí já lá no Japão, no time que eu jogava com. Eu era o 9 e o Edilson era o 10. O Capetinha. Isso aí é lá no. Você gostava mais de jogar de 9 ou no meio? Cara, eu falo, pô, hoje que tá na moda o falso 9 e tal. Pô, eu falo, eu era o falso 9 lá atrás, cara. Exatamente. Porque eu jogava de 9, mas eu não era o centroavante. No Santos, o centroavante era o Giovani, Giovanni, isso que eu ia falar. que jogava com a 10. E eu jogava com a 9 E era jogou meia. muita bola, hein? Jogou muita bola. Tem E daí Tem mais alguma foto aí, eu Diego Gonçalves? sempre joguei com a número 9, mas eu não era. Essa aí é no Zaragoza. Aí Zaragoza. Esse daí, ó, eu acho que pelo uniforme ali, eu acho que é contra o Barcelona. Tá. É algum jogo no Nou Camp contra o Barcelona. E eu acho que esse cara, porque eu acho que tem uma outra foto parecida com essa que pegou, era o Blanc, Laurent Blanc. Lembra que jogou contra o Brasil? francês, Fez o gol na francês. final contra o Fala Brasil. Ele jogou, eu acho que era ele ali. Mas isso aí acho que é no Nou Camp, Zaragoza e Barcelona. Tem mais uma foto aí, Diego? Aí, pô, aí, aí já é. Já é. E esse campeonato faz pouco tempo, hein? Esse campeonato aí foi isso. O Ronaldo, Campeonato o Ronaldo ele tem uma instituição que ele... Puta, como chama? Só que essa quadra eu conheço, é na casa dele. É na casa dele. E eu fui jogar com ele lá. E... Ele fez um campeonato esse mês, cara, passou eu aí. lembrar o... Puta, o nome... Mas Os Galácticos. E se jogar na casa do Ronaldo e ganhar é difícil. né? Então, Pô, cara, ele faz esse um foi outro campeonato legal, legal, cara. cara. Você ganhou dele? Eu ganhei dele, Então, aí cara. não vai sair daqui, né? Cara, o Ronaldo não dá nem pra falar no futebol, comparar ele comigo. Pela né? foto Não você dá. vê que os caras, o time de peso. Mas aí é...
E eu Eles fui colocaram a jogar- raquete na frente. Eu fui Eles colocaram jogar a na- raquete na frente. E o Ronaldo tava começando. Essa foto acho que faz uns 2 anos. Eu acho que foi um pouquinho depois da pandemia. Eu fui jogar na casa dele, porque o lugar que eu treino tênis é lá no Givaldo Barbosa. Givaldo Barbosa foi um jogador famoso brasileiro. Ele tem uma quadra do lado do Parque Vila Lobos ali. E eu treino lá com ele. E ele começou a treinar o Ronaldo. E ele falou, pô, vamos marcar um dia. Daí fomos jogar. E daí, cara, aquele negócio, eu vou jogar com o Ronaldo, cara. Eu jogava melhor que ele nessa época. Não sei se agora como ele tá jogando e tal, faz tempo que eu não jogo com ele. E se eu forçasse, eu metia um 62, 61, 63, né? Eu falei, pô, mas eu tenho que jogar, cara. Desculpa, eu vou ter que ganhar. Tô na casa do cara, meu, mas eu vou ganhar, vou tentar. E daí jogou o primeiro set, eu ganhei. E daí no segundo set, cara, eu tava ganhando. Eu fui dar uma deixadinha, cara. Ele foi dar um pique, deu uma distensão na panturrilha dele. Nossa, normal, né? Não, daí eu saí de lá, depois eu tava falando assim, nunca mais vai me chamar pra jogar com ele, cara. Eu venho aqui, jogo na casa dele. Lasca o cara, velho. E tal. E correndo, o cara se machuca jogando comigo, nunca mais ele me chama, Porque cara. todo ex-atleta que começa a jogar tênis, na hora de tirar foto, coloca a raquete na frente da barriga. Ah, mas eu aqui- fiz uma partida Porque a agora bola recente- participa da raquete. Porque é a única coisa mais redonda que a barriga da gente é a raquete, pô. A última partida que eu fiz, joguei contra a minha irmã e acabei perdendo, eu também tirei uma foto, a primeira coisa que eu fiz, eu coloquei a raquete na frente da barriga. Não, e hoje, esse Bela ano, tática, Pepe. esse ano ele fez esse Galácticos Open, jogou Kaká, o Denilson, o Elano. Amoroso, o Elano. Foi a galera, foi a Quem galera. joga muito, cara, é o André, que jogou no Corinthians, o capitão, o zagueiro. Que depois André Santos, não. Puta, como chamar? Paulo André. Isso mesmo. Paulo O André. O Paulo André, cara, Mas ele joga campeonato, né? joga muito. veterano, né? Quando ele era pequeno, eu acho que ele pegava bolinha num clube e tal, ele chegou num ponto e falou assim, ou você vai jogar tênis ou vai jogar futebol. Ele tinha a capacidade, e com o Paulo André não dá pra brincar. Ele, dá. E ele leva a sério mesmo. ele arrebenta. Que é um Mas- cara sensacional, gente boa demais. Gente fina, puta, gente fina Gente pra caramba. fina Foi pro demais. Atlético Paranaense. Agora nós temos agora um grande amigo seu que mandou Opa. um depoimento aí legal. Vamos colocar o vídeo aí. Ô, Marcelo Pereira Moreira, o nome dele. Pavãozinho. Jameli, meu grande amigo e irmão de infância, hein? Jogamos juntos bastante. Grande amigo, grande parceiro, grande artilheiro também. Jogou muito futebol de salão no Juventus. A gente teve uma época, uma artilharia no futebol de salão para ganhar a bola de prata, né? A chuteira de ouro. Ele fez 35 gols e eu fiz 36, ganhei dele, ficou puto. Ele tinha mania também de me assustar na concentração, hein? Se escondia atrás do guarda-roupa, debaixo da cama, pra me assustar, filha da mãe. E também a gente combinava nos treinamentos do São Paulo, né? Quando a gente fazia aqueles jogos incríveis da Copa São Paulo, o primeiro cruzamento meu, eu ia cruzar no primeiro pau, o segundo na marca do pênalti, no alto, e o terceiro cruzamento no segundo pau. E com certeza ele fazia gol, grande artilheiro, grande cabeceador, grande amigo, grande parceiro de infância. Jameli é sensacional, um cara fantástico e grande ser humano. Beijo no coração, irmão, tamo junto sempre aí. Valeu, é nóis. Legal, hein, mano? Pô, Legal, cara, legal. Ele mandou a bola que ganhou você lá atrás, aí, olha lá. do esporte fora da caixa. Aí mandou beleza? mensagem Que é o pra Pavão, nós. Ex-lateral do Tricolor, da época do grande mestre Tele Santana. Quero mandar um abraço especial aí pro Pepe, pro Mauri e pro Marcelo. Parabéns pela estrutura de vocês aí, tudo de bom, boas festas aí, bom ano novo, beleza? Beijo no coração aí. Tamo junto, é nóis. Ele botou a bola de prata lá que ganhou você. Porque, não, eu acho que essa bola de prata é uma bola de prata que ele ganhou, a bola de prata do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ganhar pelo São Paulo a bola de prata. Caramba. Eu ganhei também. E essa é engraçado porque ele jogava no São Paulo, futebol de salão, e eu jogava no Juventus. E daí tinha a rodada, né? Daí o Juventus era um time, a gente era um time diferente, era GM, Juventus e São Paulo que fazia, né? E daí a gente ficava vendo, né? Pô, jogou Juventus e Palmeiras, Juventus e não sei quem, Juventus e Santos e tal. Daí eu tinha feito 3. Daí, pô, e o São Paulo? Quantos gols o Pavão fez? Ah, fez 4. Caramba, tá na minha frente. E a gente ficava isso. Essa competição é bacana. 12, 13 anos, cara. Era... E o Pavão foi um dos grandes. Você falou dos amigos que eu tinha. É um dos grandes amigos que eu tenho. A gente se conhece desde os 7, 8 anos. Que legal, cara. E eu fiz muito gol com essas combinações que a gente falava. A gente combinava mesmo, cara. Aquele negócio que a gente falou que não tem jogada ensaiada. Um gol da Taça São Paulo, dessa que a gente tá falando, é um cruzamento do Pavão. Eu divido a bola com o zagueiro, a bola sobe, eu pego de primeira. Porque eu sabia que ele ia meter a bola no primeiro pau, e eu fui direto, e eu cheguei na frente um pouquinho do zagueiro, pra conseguir dar o toque na bola.
E o Pavão me consagrou muito, cara. Você vê, Que tem, legal, tem gente que você olha assim, você vê que é gente boa, né, cara? O Pavão, Não, o Pavão tem, meu, Pavão jeito da pessoa. Tem jeito de ser, que realmente foi um cara legal dentro do futebol. Demais, cara, de demais. grupo, de amizade, de parceiro. De E ser é um cara que ele poderia ter tido mais sucesso no futebol, cara, se ele tivesse um palmo a mais de altura. Porque como lateral naquela época, lateral tinha que ser grande, tinha que ser forte. E ele era muito habilidoso, cara. Ele era muito habilidoso. Com a bola, no futebol de salão, cara, ele era... Tinha pra ninguém. Não, a minha geração, né, que eu sou de 74, a minha geração, os melhores jogadores de futebol de salão que tinham era o Fernando Diniz e o Pavão. É verdade. O Fernando Diniz, a gente chamava ele de testa, né? O Fernando Diniz. Cara, ele era impressionante, cara. No 1 contra 1. No campo, ele não conseguia fazer Não o que ele fazia desenvolveu no... tanto. Ele era muito bom jogador no campo também, mas no salão... Meio que aconteceu com o Falcão. Falcão. No salão eles eram Mas incríveis, cara. o que aconteceu com o Falcão foi o Tele que queimou ele. Na verdade foi essa, né? Não, era Não, o Leão. Leão, desculpa. Leão. O Leão que queimou ele. Eu Mas tava aí vendo na as passagens- época, Não desenvolveu. Ele era pra, Cara, não, e pra outra, fazer a história dele o jeito dentro do de futsal. jogar O dele jeito de era jogar. futsal, cara. não, Futsal. curtinho, habilidoso, da chaleira de letra aí, pô. É que não deram oportunidade, porque ele colocava a bola onde ele queria, né? É. Cara, mas vou te falar, cara, o jogador de futebol de salão, ele se adapta melhor no futebol de campo do que o de campo no salão. Isso é claro. Só que o jogador de futebol de salão que não vai pro campo cedo, ele tem muita dificuldade. Ele quando tem dificuldade. O Falcão foi já com 20 e poucos anos. Sim, e tal. sim. Então, se ele tivesse ido com 10, 12 anos, ele ia arrebentar também. Bom, Jamel, a gente tá chegando no final do nosso podcast. Você vai ter que Porra, passar já, meu. pelo... cada nós teremos hora aqui, conversa nós com o teremos cara, aqui meu. mais de tantas e tantas horas Não, o papo é bom, né? pra falar de inúmeras histórias que já Tem que aconteceram. voltar outro dia. Tem, porque eu nem história interessante, mano. De aprontar, o cara não falou, meu. Não, mas casou eu não cedo, fazia casou isso. cedo, 20 Não, anos. é. Então você vai ter que passar aqui por um teste da nossa caixa preta, que é um Opa. quadro que a gente criou aí, tem algumas perguntinhas aí dentro, eu não sei, que é o nosso departamento de inscrição, nosso criador aqui. Vamos Jamel, deixar não os vai- cartão aqui, ó. O departamento de problema... Jameli, ele vai. Jameli, Então não você acredita já muito está com nesses os caras, cartões aí, qualquer coisa, só levantar. Não, Então, beleza. faça Tem que favor. pegar aí dentro? Pega aí a... Você pega e passa Passa pro pro PP, PP. que o PP vai ler. Ah, ele vai ler? Vamos lá. Vamos Achei lá. que eu ia ter que ler, já botei até o óculos. Para-brisa. Tô assim também. Jameli, jogando como meia, você tinha facilidade em bater com as duas? Não, cara, a facilidade sempre foi com a direita, cara. Pra bater com a esquerda era sempre meio esquisito, cara. Escapava a corrente. Sempre. Quando Patinava. Quando sobrava pra esquerda, eu cortava pra direita e fazia com a direita. Cara. Mandou bem, Pepe. Ah, tá certo, tá certo. Passou no Mais primeiro uma. teste, vamos lá. Tem mais? uma. Ah, Tem mais. É, pô. Quatro perguntas. Pô, Você pegou a mais levezinha. Essa foi a mais tranquila. É, eu acho. Pra Não é esquentar. É que ele põe na sequência, ele é malandro, ele vai pondo... Jameli, o que foi mais complicado na sua carreira? Enfrentar a marcação espanhola ou pegar um trânsito aí na marginal do TT? Ah, não, mas isso aí é. Cara, pode. Esses caras todos que a gente falou, Júnior Baiano, Capitão, Galo, Márcio. Pode vir todos eles, cara. Não tem igual o trânsito na marginal. Não existe. Não dá. E olha que que horário? uma Às vez 6 horas da tarde? Voltando ali Não, do... cara, hoje ainda pra mim, quem conhece São Paulo, né? Tá mais fácil, porque eu tô morando na Pompeia, perto do Palmeiras, Tá. e meu escritório é perto do Corinthians, é no Tatuapé. Então, quando eu venho de manhã de lá pra cá, eu pego o fluxo contrário, que também não é moleza. É ruim, porque os caras tiram a faixa daqui, põem pra lá e não sei o quê, então é complicado. E na hora que eu volto, tá todo mundo vindo do centro pra Zona Leste e eu tô indo pra lá, então dá uma aliviada, cara, mas não é mole não, cara. Mas é uns 40 minutos. Ah, 40 minutos o trânsito bom. 1h30, 1h15, fácil. Afe Maria. Outra perguntinha. É que eu venho de moto, muitas vezes eu tô agora com a moto é Ah, mais eu também, fácil. cara. Aqui em São Paulo é só moto. Aí é mais fácil, mas mesmo assim... Vamos lá. Jameli, na noite anterior ao jogo Zaragoza e Real, sabendo que você ia marcar o Zidane, você já entrou em campo pensando que se dane? Já. Era meio assim mesmo, cara. Vamos jogar com os caras, meu. Meu, então. Não, o bom disso daí é isso aí, que se dane, porque a obrigação de ganhar é É deles. do real, né? deles, Você é verdade. joga mais solto, né? Né? A gente só tinha aquele negócio, não vamos entrar tomar 5, Tomar o 6, vexame, aí exatamente, né, meu?
Mas era aquele negócio. E outra, a gente jogava leve, né, cara? Que se dane mesmo. Porque se a gente ganhar, a gente vai ser a manchete do dia. Se a gente perder, vai ser... Mais uma vez, o Real Madrid fez o normal. Ganhou do Zaragoza, jogando em casa. Que tal. se dane, cara. Que se dane. A última aí pra... Tá passando no teste, pô. Tá aí. Não vai, acho que você não vai receber cartão amarelo, Eu acho não, que os Mauri. cartãozinhos eu vou ficar pra próxima, hein, meu. Aí, vamos lá. Jameli. Quando você jogava no Japão, já tentou pedir um sushi no intervalo? Olha, cara, mas era uma coisa do Japão que a comida japonesa... Se adaptou bem? Não, a comida japonesa do Japão não é o que a gente come aqui. É verdade. Tem Não é? cream cheese, Não é. manga com atum e não sei... Cara, meus amigos do Japão vêm aqui de vez em quando, né? Eu levo eles pra comer e falo assim, eu vou levar vocês pra comerem a comida japonesa do Brasil. Os caras falam, isso não é comida japonesa. Eles são muito tradicionais, né? Sacaneia, caramba. A próxima vez você leva isso comer uma feijoada. Você vê, ó. Ah, não. Eu trago os caras aqui, os caras ficam mal. Porque eu levo pra comer em churrascaria, os caras saem mal. Porque Eu acredito, né? Porque tem duas coisas aqui no Brasil que eles não entendem. Primeiro que você tem que assinar e ir no cartório reconhecer firma. Eles falam assim, como que você assina um negócio que você está assinando, você tem que ir num lugar que um cara que não te conhece, que tem que falar que você é você mesmo assinando. Isso é verdade. O japonês não entende isso. É pro cara do cartório ganhar dinheiro, pô. Eu falo pra ele exatamente isso. Porque lá no Japão, você assinou, tem um carimbo teu, você tem É um o carimbo, carimbo. assinou, tem um carimbo, já era. Então eles não entendem. E a outra coisa que eles não entendem é que eles podem pagar e comer até arrebentar. Que é o nosso churrasco. É. Você vai no rodízio aqui... Rodízio? Cara, você vai no rodízio, eu trago os caras... Dá vergonha. Os caras comem um boi. Os caras comem um boi. Daí vem a picanha, daí o cara, essa é boa, né? Moikai mais um, né? Onegashimasu, arigato, tá. Daí cupim, pá. Daí qual que você gostou? Eu gostei daquela picanha. Vem outra, pá. Mas pera aí que tem um negocinho aqui de cordeiro, pá. Daí vem agora, né, tem a maminha, tem não sei o que, picanha com alho. Os caras... Resumindo, os caras chegam 1 da tarde e vão embora às 6. E vai... Ele saiu... Nem liga pro fuso horário. Vai morrer. Que se dane. Não, e ainda eu levo ele nas churrascarias legais e tal. Tem aquele buffet ainda, né? Nossa, que tem camarão, que tem macarrão, Você tá que tem, buscando que tem até jardineiro. sushi. Tá ligado? Os caras de jardineiras, então. E não, Cara, e os caras ele são- saiu ainda da culinária japonesa e foi pra espanhola, que é uma das, né? Pô, O único que não gostou foi o Viola da comida japonesa. Não dá pra falar que a comida espanhola é ruim, cara. Pelo amor de Deus. É boa demais. É Pô, boa. Boa demais. Boa O demais. Viola não gostou, né? O Viola foi pra isso Valência e aí eu não acho que gostou. Mas aí, Desculpa. aquele Mas, na ó, época... tem tantas o Viola- coisas, o Viola- amigão. o Viola- Arroz, feijão... Eu conheço ele, cara. O Viola é malandro, cara. Ele viu que ele não tava jogando, tava no banco, lógico. queria sair e falar, não me adaptei com o frio, com a comida e tal. E tchau. E tchau. Bom, chegamos aí. Agora, pra gente encerrar o nosso podcast, vamos brindar, né? Mas tem que tomar aquele golinho do nosso... Lógico, meu. Pô, tô Vamos pedir um esperando. geladinho, né, meu? Se o Diegão, Peru não pode tomou pegar um tudo, gelado né? lá, Se o mas Peru não tomou tudo, o nosso Não, e também voto eu quero- chopp... Eu quero vamos assinar autografar o o livro, livro aqui pra autografar? vocês Ó, aqui. faz Pegar a favor. caneta. Traz uma canetinha Eu tenho pra aqui, ó, gente, tem aqui Diego. uma. Tem aí? Então, Eu ponho pra quê aqui? Pro pessoal do programa do podcast Esportes. Fora da Caixa? Esporte fora da exatamente. caixa. Valeu, Diegão, Exatamente. Vai Aí, tomar um geladinho. gole de chopp aí, Vai Ricardo. tomar um golinho pra gente brindar esse bate-papo maravilhoso com Ele aqui é Paulo tá bom, Roberto meu. Jameli Júnior, mais Mauri, conhecido por como favor, Jameli. Você tá mais forte que eu. Vamos lá. São Paulino. Com uma caidinha no Corinthians. Não, foi muito jogo dele. Graças a Deus. Foi É pior. futebol fora da caixa, né? Esporte fora da fora da caixa. Esporte, né? Não é só futebol, a gente só foi futebol, Ó, mas. tá aqui, né? esporte. Esporte. É que teve o basquete, né? Teve basquete, futebol americano. Os ladrões, que é os árbitros. Ô, Mauri, dá os... tem água aí? A Mauri vai na... Põe água, não sei, pode me dar um chopinho pra ele. Não, eu Então tenho. ele vai tomar na caneca dele nova, Pepe. Ele já leva a caneca embora. E aqui tá o caneca presentinho do nosso programa, Jameli, pra você. Opa, Canequinha obrigado. aqui do... Passa aí, Pino. Caneca do Ah, já seu. vou estrear agora já, meu. Não vai, pô. Pode, já pode vamos estrear estrear, já? já abre aí pra Pode, colocar voto chopp. Ó, eu vou abrir Aquele aqui pra golinho. ver que não é Miguel aqui, que tem a caneca mesmo. Não, né? tem. Não é fake, ó. Tem a caneca. Porque E- tem e- lugar e que você essa é vai e mais o cara põe bonita. uma pedaço de pedra aí dentro e... Manda um abraço pro nosso amigo Ricardo. Saúde. E aí, Ricardo, valeu, obrigado. Tô aqui com a galera aqui brindando Saúde. aqui. 2026, sucesso pra todos. Para todos.
Muito bom. Bom demais, cara. Bom, Vai né? vir, né? Dá pra pegar a volta. Então na leva uma marginal, garrafa. cara. Dá um canudinho. O problema é a polícia me parar. Agora você numa leva forma- uma garrafinha pra sua esposa. Boa, pra vou levar assim, experimentar. ó. Se eu não apanho, cara. Que vem, cara. Legal, obrigado, Jameli. Bate-papo maravilhoso, Eu que agradeço, ó. grandes E aqui, histórias. Olha lá. Não sei se dá pra pegar aí. Ó. Show de bola. Vem aqui, Hoje tinha mais umas 2 horas de programa, hein? Maravilhoso. Fácil. Obrigado Fácil. pela sua Aí, ó. presença. deixar de presente Bola pra vocês na aí. trave não altera o placar. Jameli, Isso aí, parabéns. Paulo Jameli, obrigado, Pela tua Jameli. história. Obrigado, cara, eu que agradeço. Pela pessoa que você é. Grande história e Sucesso uma grande Eu que aí. agradeço, cara. Puta, eu sou... Dá pra perceber, né, cara? Eu sou Espero logo, apaixonado. logo no Corinthians aí. como dirigente. Quem como sabe, dirigente. né? Vai tirar o amigo dele do... Cara, não, Ué, mas, esse mundo é gira, amigo. não, mas imagina o pepino que é ser gerente de futebol do Corinthians, né, cara? Eu acho que é mais fácil ser governador do que ser... Eu também concordo com você. A pressão que tem ali, cara. Ali, de fato, é uma Bom, panela de pressão. Legal, obrigado, Jameli. E assim Valeu, a gente obrigado. encerra o podcast de hoje. Obrigado, Jameli. Esporte Fora da Caixa, com essa grande personalidade do futebol, do esporte, Paulo Roberto Jameli Júnior, mais conhecido como Jameli, jogou também no Grêmio, no Atlético Mineiro, no Não, América... no Grêmio não, no Atlético Mineiro eu joguei. No Atlético Não, Grêmio Mineiro... Barueri. É, Grêmio Barueri. Atlético Mineiro, América E o São Mineiro, João? enfim. Não, não, São João não. Não. Juventus. Obrigado, viu? Obrigado pela fora. participação. Valeu. E até a próxima, galera. Valeu. abraço. Valeu, abraço.